Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 18, capítulo 185. O campeão do torneio Tribruxo é Dumbledore? Vamos retroceder alguns meses, de volta a 1994. Após aquele banquete em Hogwarts, Sirius deixou a Grã-Bretanha. Por um tempo depois disso, ele não causou nenhuma grande notícia. Na verdade, ele estava estranhamente quieto. Mas ele não estava parado. Primeiro, ele precisava adquirir uma varinha adequada. Sua varinha anterior fora destruída pelo imenso poder durante sua batalha contra Lord Voldemort. E havia uma sensação de desarmonia devido a um surto repentino de magia imensa dentro de seu corpo. Aquela magia ganhará consciência e não estava inteiramente disposta a se submeter a Sirius. Ele usará especificamente os 2 fragmentos de alma de Lord Voldemort como uma âncora, o que garantiu que essa vasta magia não afetasse suas emoções. No entanto, inversamente, a força de um bruxo está relacionada à intensidade de suas emoções, e Sirius, não afetado por essas emoções, na verdade achava difícil liberar toda a sua magia. Este era um problema que ele precisava digerir e resolver lentamente. O que ele precisava agora era de uma varinha manejável. A maioria das varinhas de Gregorovitch possuía grande poder, mas poucas seriam provavelmente mais fortes que sua varinha de pássaro-trovão anterior. Mais importante ainda para Sirius agora, o que ele precisava não era do poder da varinha, mas de sua estabilidade. Nesse aspecto, Gregorovitch não se saía tão bem quanto Olivaras. No entanto, Sirius não escolheu comprar uma varinha nova na loja de Olivaras. Bella ofereceu proativamente sua própria varinha, mas Sirius lançou alguns feitiços com ela e descobriu que não era exatamente do seu agrado. As varinhas dos outros eram praticamente a mesma coisa. É claro que seria fácil para Sirius fazer uma varinha se submeter usando diretamente magia poderosa, assim como Lord Voldemort, que não era exigente com varinhas. No entanto, Sirius ainda não controlava totalmente a magia dentro de seu corpo. Uma varinha comum demais poderia não ser capaz de suportar sua saída de magia e simplesmente se tornaria um item consumível. Para uma varinha suficientemente poderosa, além da varinha das varinhas de Dumbledore, Sirius pensou primeiro na varinha de madeira de cobra de Slytherin. Esta varinha antiga possuía um poder inigualável e era ainda mais eficaz quando usada por um bruxo ofidioglota. Séculos atrás, ela fora selada por uma bruxa ofidioglota, Gormite Gaun, usando o poder da ofidioglossia, perdendo toda a sua magia e caindo em dormência. E no solo onde a varinha de madeira de cobra foi enterrada, uma árvore antiga miraculosamente voltada para o sol cresceu. Aquela árvore antiga não podia ser cortada ou destruída. Seus galhos e folhas em crescimento carregavam o poder de curar os outros, tornando-se um dos símbolos de Ilvermorny. Agora, Sirius havia chegado aqui. Sob o luar frio, ele abriu a boca e soltou um som sibilante e penetrante. Varinha de madeira de cobra adormecida, desperte agora e curve-se a mim. A gigantesca madeira de cobra pareceu ganhar vida. Ela imediatamente retraiu seus galhos e folhas exuberantes, e seu corpo sinuoso recuou, como se o tempo tivesse revertido, enterrando-se na terra. Então, uma cobra verde escura emergiu do solo. Ela olhou para Sirius e para Nagini, que estava pousada no ombro dele, e então se enrolou no corpo de Sirius como uma trepadeira. Quase não tinha peso, emitindo uma aura que tanto Nagini quanto Sirius acharam incrivelmente confortável e próxima. Ela deslizou pelo braço de Sirius até o pulso, caindo na palma de sua mão. Então seu corpo frio, porém macio, subitamente endureceu e transformou-se novamente em uma varinha. Com 13 polegadas de comprimento, o corpo da varinha era levemente retorcido, com a cauda de uma cobra formando o cabo. O cerne da varinha vinha do chifre de um demônio serpente, e era do rei serpente mais forte, o basilisco. Nagini abriu ligeiramente a boca e estalou a língua, como se dissesse algo. Não se preocupe, amanhã eles descobrirão que esta árvore milenar se foi. Mas ninguém prestará atenção demais, porque eu me tornarei o novo diretor desta escola. Sirius disse suavemente, seu tom muito confiante, quase como alguém declarando um futuro que já estava decidido. Tornar-se o diretor de uma escola de magia era algo que Sirius já havia considerado antes. O Estatuto Internacional de Sigilo e Magia estava profundamente enraizado no mundo bruxo, especialmente porque a maioria dos bruxos existentes eram defensores dele. Não importava quão forte fosse o poder mágico de Sirius, ele não poderia ir contra o mundo inteiro. Ele precisava mudar as percepções dos bruxos e também precisava de um grupo de seguidores inabaláveis. Quanto àqueles comensais da morte que haviam desertado anteriormente, bem, exceto por Bella e Bulstrode, o resto era inútil. Mesmo esses dois, devido a anos praticando as artes das trevas e suportando o tormento em Azkaban, haviam se tornado um tanto mentalmente instáveis. Sirius não teve escolha a não ser primeiro extrair a escuridão de seus corações usando o poder da magia antiga. Caso contrário, ele teria apenas ganhado 2 lunáticos leais. Ele precisava de sangue novo, novas ideias para espalhar neste mundo, e jovens bruxos eram os mais fáceis de influenciar. Enquanto pensava, uma dama em um vestido preto aproximou-se lentamente. Seu cabelo estava solenemente penteado, com requintadas decorações de borboletas, fazendo-a parecer que estava indo a um baile. Mas quando ela se aproximou, seu rosto era incrivelmente surpreendente. Era Bella. Talvez Lord Voldemort ou Rodolphus Lestrange nunca tivessem visto Bella vestida assim em suas vidas. Ela não parecia mais uma bruxa louca, mas sim uma rosa negra. Mas mestre, por que não escolher Durmstrang ou Beauce Batons? Bella perguntou suavemente. Ela nunca perguntara por que Sirius queria quebrar os 2 mundos porque em seu coração, Sirius deveria se tornar o mestre tanto de bruxos quanto de trouxas. Ilvermorny é uma escola estabelecida conjuntamente por bruxos e trouxas, não há lugar mais adequado. Durmstrang é mais exclusiva em relação a bruxos nascidos trouxas. Sirius disse sem virar a cabeça. Durmstrang dificilmente admite alunos do mundo trouxa e além disso, Sirius lembrou-se das notícias internacionais recentes. Nurmengard desmoronara com um estrondo, e o bruxo das trevas Grindelwald fora enterrado em seu interior. Grindelwald morreu? Como isso seria possível? Sirius sabia muito bem que Grindelwald não poderia ter morrido assim. Somado ao fato de que Durmstrang mudará recentemente de diretor, era fácil adivinhar as intenções de Grindelwald. Ele não tinha certeza do que fizera Grindelwald, que originalmente pretendia ficar em Nurmengard para sempre, decidir partir novamente. Mas sabia que Gerardo Grindelwald não era um personagem simples. Talvez em termos de força, Grindelwald fosse um pouco inferior a Lord Voldemort, mas comparado a Lord Voldemort, ele era mais perigoso, até muito mais perigoso. O aspecto aterrorizante de Lord Voldemort residia em sua força e loucura, mas, em última análise, ele era apenas um terrorista. Grindelwald era diferente, suas ideias
seu carisma, tudo nele poderia impulsionar todo o mundo bruxo e trazer mudanças imensas. No entanto, pelo menos em termos de quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, Grindelwald e Cyrus deveriam ter um objetivo comum. Cyrus pretendia encontrar uma oportunidade para sondar a outra parte. Bella, você concluiu as tarefas que lhe atribuí? Bulstrode e eu entramos com sucesso numa acusa. Bella assentiu. Desde que a batalha com Lord Voldemort terminou, Cyrus estivera se preparando. Bella e Bulstrode infiltraram-se no mundo bruxo americano, mudaram suas aparências e juntaram-se a uma acusa. Agora, ambos ocupavam cargos importantes. Não apenas eles, outros seguidores, como os da estirpe de Nott, também estavam exercendo sua influência e riqueza para organizar alguns discursos para bruxos em nome de Cyrus. É claro que advogar abertamente pela quebra do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia era, na verdade, contra a lei bruxa. A abordagem de Grindelwald era escalar o conflito entre bruxos e trouxas, já que os jovens são mais facilmente influenciados pela paixão. No entanto, para Cyrus, escalar o conflito não era o que ele queria ver. Ele não ansiava pela guerra. Bella estava ao lado de Cyrus. Embora lhe tivessem dito muitas vezes, ela realmente parecia muito diferente agora. Originalmente, ela era como uma chama negra, caótica e querendo loucamente se consumir, parecendo prestes a se tornar cinzas no momento seguinte. Mas agora, ela era como o silencioso lago negro sob o luar de Hogwarts, cintilando. Você roubou a propriedade de outra pessoa, não vai embora ainda? Para ser preciso, eu recuperei a relíquia de Slytherin, Cyrus disse orgulhosamente. A lenda da varinha de madeira de cobra é pouco conhecida, mas independentemente disso, era posse de Slytherin, e uma varinha que apenas um ofidioglota poderia empunhar. Embora Cyrus fosse um indivíduo renascido, sua alma de fato continha uma parte do descendente de Slytherin, então tomar a herança de Slytherin era apenas o correto. Cyrus olhou para a lua fria, Nagini esfregando silenciosamente a cabeça contra a palma de sua mão. Bella apreciava a noite tranquila, seu olhar nunca deixando o rosto de Cyrus. Após a Copa Mundial de Quadribol, Hogwarts, Durmstrang e Belchbaton sediarão novamente o torneio tribruxo. Cyrus disse subitamente. Bella pareceu um pouco surpresa. O torneio tribruxo era uma tradição antiga, onde 3 escolas de magia ancestrais selecionariam campeões para competir pelo primeiro lugar, mas devido a baixas, a competição fora interrompida séculos atrás. Bella não sabia por que Dumbledore queria reiniciar esta competição, mas sabia que como Cyrus trouxera o assunto à tona repentinamente, significava que ele tinha algumas ideias sobre o torneio tribruxo. Você planeja liderar uma equipe para participar do torneio tribruxo, representando Ilvermorny? Este é um palco muito bom, Bella. Cyrus disse suavemente. Eu não entendo. O torneio tribruxo, em sua essência, é apenas uma competição entre estudantes. Como isso pode ajudar nossa causa? Bella perguntou, intrigada. Na verdade, ela estava verdadeiramente perplexa. Não importava quão grandioso fosse este evento, era, em última análise, apenas uma brincadeira de criança. Mesmo que se alcançasse a vitória, tudo o que ganhariam seria um título de campeão inútil. Para um jovem bruxo que frequenta a escola, isso poderia ser uma honra, e mesmo após a graduação, seria um feito lendário digno de menção. Mas para Cyrus, tal glória era tão leve quanto a pena de um pássaro, não contando para nada. De fato, mesmo para um campeão, enfrentar alguns dragões no torneio tribruxo não é nada. Cyrus assentiu em concordância, como se em seus olhos os chamados dragões fossem apenas lagartixas rastejando na parede, e ele nem precisaria matá-los pessoalmente. Eles apenas quebrariam suas caudas e fugiriam. Mas e se o campeão participando do torneio tribruxo for Albus Percival Dumbledore? Um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Cyrus. Quanto a Bella, ela ficou completamente atordoada com as palavras de Cyrus. Seus lábios vivos estavam ligeiramente entreabertos, parecendo uma mancha de sangue fresco adornando a escuridão sob o luar. Você quer dizer, tornar Dumbledore o campeão? O que você acha que Dumbledore não merece o título de campeão? Dumbledore merece o título de campeão? A resposta é sem dúvida sim. Mesmo a Bella anteriormente insana não duvidaria da força de Dumbledore. O título de campeão não significava nada para Dumbledore. No entanto, ter este grande bruxo participando diretamente da competição parecia um tanto absurdo demais. Era tão ridículo quanto um campeão mundial de boxe se inscrever para uma luta de boxe de jardim de infância. Mas Bella rapidamente entendeu o significado de Cyrus. Você planeja derrotar Dumbledore no torneio tribruxo? Seus olhos brilharam, como a lua radiante. Se esse fosse o caso, então este plano poderia realmente funcionar. Bella baixou a cabeça animadamente, murmurando para si mesma. Albus Dumbledore, o maior bruxo do século XX, conhecido por derrotar o bruxo das trevas Grindelwald em 1945. Sim, antes de Dumbledore ganhar fama mundial, poucas pessoas realmente o conheciam. Embora ele frequentemente se correspondesse com mestres em vários campos, quem conhecia suas verdadeiras capacidades? Não foi até ele derrotar Grindelwald e frustrar as ambições de Grindelwald que o nome de Dumbledore se espalhou por todo o mundo. Poderia-se dizer que ele poderia ter se tornado o líder de todo o mundo bruxo, mas ele próprio desistiu desse poder. Então, se Cyrus derrotasse Dumbledore sob o olhar de todo o mundo, isso não significaria que Cyrus substituiria Dumbledore como próximo líder da Confederação Internacional de Bruxos? A Confederação Internacional de Bruxos, esta não era uma organização inútil como as Nações Unidas. Por outro lado, mesmo que você não se torne o líder da Confederação Internacional de Bruxos por causa disso, a mera honra de derrotar Dumbledore seria suficiente para tornar inúmeros bruxos dispostos a se tornarem seus seguidores. Magia é poder. Embora os fortes sejam solitários, atrás deles, milhares de tropas sempre seguirão como sombras. Bella estava muito confiante. Ela nunca pensou que Cyrus perderia. No entanto, Cyrus era mais racional. Ele não tinha certeza se o torneio tribruxo se transformaria em uma partida de duplas entre Dumbledore e Grindelwald. Um contra um, Grindelwald, tendo perdido a varinha das varinhas, não era páreo para Cyrus e Dumbledore, empunhando a varinha das varinhas, poderia ser capaz de lutar contra Cyrus. Mas 2 contra 1, Cyrus não tinha confiança alguma.
Capítulo 186. Eu quero que a glória se curve diante de mim. Início da manhã. As montanhas antigas ecoavam, e a névoa permeava a selva densa e escura, fazendo com que o Monte Greylock aparecesse como uma ilusão escondida de um reino das fadas. O imponente e antigo castelo de mármore brilhava ao aparecer e desaparecer na névoa espessa, como uma miragem etérea, diferente do habitual. E Ilvermorny estava excepcionalmente silenciosa hoje. Não era feriado, mas todas as aulas haviam parado, e alunos em vestes de bruxo azuis ou vermelho oxicoco reuniam-se nas varandas ao ar livre do salão circular, parecendo preocupados, mas sem ousar proferir uma palavra. Seus olhares estavam uniformemente direcionados para fora, onde os diretores das 4 casas e o velho diretor estavam do lado de fora do castelo, acompanhados por um idoso Pucudi. Seus rostos estavam cheios de raiva e espanto. Não era por qualquer outro motivo, mas precisamente porque a antiga varinha de madeira de cobra que estivera do lado de fora do castelo de Ilvermorny por 300 anos havia desaparecido da noite para o dia. Alguém a roubou. O Pucudi apertou firmemente os punhos, seus olhos brilhando com chamas de raiva. Pucudis são criaturas mágicas peculiares, assemelhando-se um pouco a porcos espinhos em pé, e têm quase o mesmo tamanho de elfos domésticos. Por 300 anos, muitos Pucudis, como elfos domésticos, viveram em Ilvermorny, prestando serviços aos professores e alunos da escola. Mas este era diferente. Seu nome era William, o fundador da escola, um amigo de Isolde Saire e o próprio Pucudi, um dos 4 símbolos da escola. Ele testemunhou Ilvermorny transformar-se de uma pequena cabana de granito no castelo massivo que era hoje. Testemunhou a partida de sua amiga e testemunhou como a varinha de madeira de cobra, após ser enterrada, cresceu e se tornou uma árvore imponente em um ano. Mas agora a relíquia deixada por Isolde havia sumido. Eu me lembro que aquela árvore não podia ser destruída ou levada embora, disse Gilbert Fontana, franzindo a testa. Sua identidade era especial. Ele era um descendente do lendário auror Rosier Fontana. E Gilbert não havia desonrado seu ancestral. Ele era muito poderoso e era o melhor candidato para o próximo diretor. No entanto, nem mesmo ele conseguia mover aquela antiga varinha de madeira de cobra. Ele podia imaginar a enorme sensação que a notícia do desaparecimento da varinha de madeira de cobra causaria em toda a América do Norte. Deve-se saber que a matrícula de Ilvermorny abrangia toda a América do Norte. Por 300 anos, inúmeros jovens bruxos vieram para cá e, antes de entrar no castelo, a primeira coisa que viam era a antiga varinha de madeira de cobra. E após deixar o castelo, era também a varinha de madeira de cobra que os via partir em sua jornada final. Através de inúmeros dias e noites, a varinha de madeira de cobra curou os ferimentos dos alunos com seus ramos e folhas verdes. Mas agora, ela havia desaparecido, deixando apenas um buraco profundo no chão. Estava claro que se a varinha de madeira de cobra não pudesse ser recuperada, eles enfrentariam uma pressão imensa e poderiam até ser escritos na história de Ilvermorny como pecadores eternos. Mas eles realmente não tinham nenhuma pista. Nesse momento, William falou. Não é que ela não possa ser danificada. O velho Pucudi pareceu recordar algo, e a raiva em seu rosto surpreendentemente diminuiu. O quê? O atual diretor Butch arregalou os olhos. Então, a boca do velho Pucudi proferiu uma palavra rouca. Ofidioglossia. Essa era uma verdade não escrita na história. Uma das fundadoras de Ilvermorny, Isolde Saire, era descendente do infame bruxo das trevas Slytherin. O nome de solteira de sua mãe era Gaun. E aquela varinha de madeira de cobra era precisamente o que Isolde havia roubado de sua tia. Ela pertencia a Slytherin, e apenas um descendente de Slytherin tinha a habilidade de liberar seu verdadeiro poder. Apenas alguém com ofidioglossia pode despertar totalmente a varinha, murmurou William, baixando o olhar, e deve ser um herdeiro de Slytherin. Se esse for o caso, então ele apenas pegou o que lhe pertencia, disse Gilbert. Ao mesmo tempo, ele pegou sua varinha, apontou-a para baixo e com um movimento vigoroso, ondas douradas tênues espalharam-se imediatamente para fora da ponta da varinha, e uma árvore ilusória apareceu no local onde faltava a varinha de madeira de cobra. Esta era a cena da noite passada. A pessoa que levou a varinha de madeira de cobra nem sequer tentou se esconder. Os diretores reunidos ao redor recuaram, observando silenciosamente o esboço mudo se desenrolar diante deles. Era uma noite de luar brilhante, e eles viram claramente um bruxo jovem e bonito subindo calmamente o caminho para o topo da montanha. Seus passos subiam as escadas um a um, como se estivesse subindo para o seu próprio trono. William ficou atônito. Ele viu traços de Isolde no rosto de Cyrus, e lágrimas quentes brotaram em seus olhos envelhecidos. Neste momento, a raiva em seu coração já havia sido acalmada pelas lágrimas há muito tempo. Por 300 anos, a linhagem de Isolde havia deixado de existir neste mundo. Agora, ao ver um bruxo que também era descendente de Slytherin, William sentiu como se o tempo tivesse finalmente revertido, retornando ao momento em que conheceu Isolde pela primeira vez. Os olhos do jovem bruxo brilhavam com uma luz dourada ardente. Ele era majestoso e solene, e ao lado dele, uma grande cobra de uma espécie indistinguível deslizava atrás dele como um súdito leal. Ele parou diante da varinha de madeira de cobra, abriu a boca e pareceu proferir um feitiço. Eles não podiam ouvir, mas podiam ver a varinha de madeira de cobra encolher sob o poder do feitiço, retornando ativamente para o seu lado. Era como se, após séculos de separação, ela tivesse finalmente encontrado a pessoa que estava destinada a esperar. É ofidioglossia. As pupilas de Gilbert contraíram-se levemente, seu rosto cheio de choque. Mesmo nos Estados Unidos, a ofidioglossia era uma habilidade infame. Bruxos com esse talento eram extremamente raros, mas sem exceção, todos eles eram bruxos das trevas. Os mais famosos eram naturalmente Slytherin, Erpo e Lord Voldemort. Parece que um descendente de Slytherin de fato levou a varinha de madeira de cobra, disse Butch com voz profunda. Eu conheço. Butch de fato conhecia Cyrus. No último ano, o mundo mágico britânico estivera um caos, e Butch havia aprendido um pouco, sabendo que a pessoa que levou a varinha de madeira de cobra ontem à noite se chamava Cyrus. Jornais na Grã-Bretanha diziam que ele havia aberto a câmara secreta em Hogwarts e era o herdeiro de Slytherin. Então, ele realmente apenas pegou o que lhe pertencia. O diretor da Casa Pássaro Trovão mostrou uma expressão preocupada. Se esse fosse realmente o caso, o que eles deveriam fazer? A varinha de madeira de cobra estivera na entrada de Ilvermorny por mais de 300 anos e há muito tempo se tornará parte de Ilvermorny, um símbolo de Ilvermorny. Sem essa varinha de madeira de cobra especial, Ilvermorny ainda seria Ilvermorny? Mesmo que ele seja um descendente de Slytherin, ele absolutamente não pode ter permissão para levar a varinha de madeira de cobra. A diretora da Casa Serpente Chifruda era uma bruxa de pele escura. Ela não mostrou intenção de ceder no assunto da varinha de madeira de cobra. No entanto, no exato momento em que ela proferiu essas palavras, o fantasma de Cyrus no feitiço Homem Revelio olhou subitamente para
ela. Seus olhos dourados ardentes eram como sol vermelho flamejante, cativantes e emocionantes. Ele pareceu transcender a barreira do tempo, olhando diretamente para o coração de todos os presentes, como um sol escaldante queimando a escuridão feia dentro de suas almas. A mulher de pele escura foi instantaneamente atingida com força, recuando 2 passos, a cabeça tonta, sentindo-se como se estivesse na borda de um penhasco, balançando. Os outros também começaram a suar frio, intimidados pelo olhar de Cyrus. Finite incantatem. Butch lançou rapidamente o feitiço, dissipando o fantasma dourado. Depois que o fantasma desapareceu, Fontana e os outros bruxos finalmente deram um suspiro de alívio. Ele deixou aquela sombra deliberadamente, disse Fontana com voz profunda. Mas mesmo assim, apenas um olhar de um fantasma possuía um poder tão terrível, como se uma montanha pesasse sobre seus ombros, tornando difícil respirar. Era difícil imaginar que tipo de cena seria se a pessoa realmente aparecesse diante deles. Fontana até suspeitava que se Cyrus realmente aparecesse diante dele, ele poderia involuntariamente ajoelhar-se e prostrar-se diante daquela figura majestosa como a de um rei. Mas então, as palavras de Butch transformaram as preocupações de Fontana em realidade. O velho bruxo estava com a boca ligeiramente aberta, os lábios tremendo, a mão que segurava a varinha balançando, e o suor escorria pelas rugas profundas de sua testa. Ele parecia ter caído em um medo sem fim. Ele falou com voz rouca. É tarde demais, ele está aqui. Naquele segundo, foi como se até o ar estivesse congelado. Os cérebros dos diretores estavam em branco, e por um momento, eles não entenderam a quem ele Butch estava se referindo. Ou melhor, eles já haviam adivinhado, mas não ousavam admitir. Levem todos os alunos de volta para o castelo. Butch não respondeu à pergunta deles. Seu rosto estava pálido e ele tremia todo, correndo para o interior do castelo. No momento seguinte, nuvens de trovão pesadas rolaram do horizonte distante, cercando Ilvermorny de todas as direções como um exército sitiante. Bum! Butch ainda não havia retornado ao castelo quando um raio caiu subitamente. Gigantescas asas douradas obscureceram todo o topo da montanha. De dentro das nuvens escuras, um enorme pássaro-trovão desceu, suas asas douradas transformando-se em coisas delicadas como nuvens, como uma chuva de pétalas de flores gigantes. Sob o olhar de Butch e de milhares de estudantes de Ilvermorny, o pássaro-trovão transformou-se em um homem alto e bonito. Os passos de Butch vacilaram, sua respiração quase parando. Cyrus? Ninguém ousava agir precipitadamente, nem mesmo o diretor de Ilvermorny que herdara o manto de Isolde, cujo ancestral fora um dos 2 filhos adotivos de Isolde. Fico satisfeito que me reconheça, senhor, disse Cyrus educadamente. Mas ele inclinou arrogantemente o queixo, seus olhos dourados ardentes brilhando, e ninguém ousou encontrar seu olhar. No entanto, estranhamente ninguém sentiu que algo estava errado, como se ele tivesse nascido para falar dessa maneira, como se ele tivesse nascido para baixar a cabeça e não olhar diretamente nos olhos de um deus. Isso me poupa o trabalho de me apresentar, continuou Cyrus. Ao mesmo tempo, ele virou a palma da mão para cima e uma cobra verde escura deslizou para fora de sua manga, transformando-se lentamente em uma varinha. Suponho que não se importem que eu pegue o que legitimamente me pertence, não é? Cyrus olhou para eles de forma brincalhona. Ele parecia estar fazendo uma pergunta, mas na realidade era mais como uma ameaça. De fato, ele não havia partido após levar a varinha de madeira de cobra. Ele estava apenas esperando por este momento para fazer uma aparição e dar-lhes um aviso. A varinha de madeira de cobra era apenas um dos objetivos de Cyrus, e Ilvermorny também era o que ele desejava. É claro que não seria impossível para ele tornar-se diretamente o diretor de Ilvermorny, como fizera antes, mas não havia necessidade disso agora. Ele não precisava se disfarçar, o mundo deveria ver sua verdadeira face. A bruxa de pele escura respirou fundo ao ouvir essas palavras. Cyrus pôde ver suas narinas largas dilatarem, claramente querendo dizer algo, mas ela estava intimidada pelo poder de Cyrus e não ousava falar. A atmosfera no local era mais pesada que as nuvens negras de trovão, o ar espesso como se estivesse manchado de sangue. Milhares de jovens bruxos esconderam-se no castelo, sentindo um peso anormal no peito, como se fossem criaturas lamentáveis afundando em areia movediça, prestes a serem engolidas, onde até respirar era um prazer luxuoso. Ninguém ousava falar, apenas observando as costas de Cyrus de longe. Quanto aos bruxos parados diante de Cyrus, eles sentiam a magia quase solidificada de forma ainda mais direta. Senhor, como diretor, Butch ainda falou. Ele deu um pequeno passo à frente tremendo, como um súdito recebendo uma audiência. Como a varinha de madeira de cobra é a herança do Sr. Slytherin, naturalmente não há problema em o senhor retomar o que lhe pertence. Cyrus curvou levemente os lábios. Ele não ficou surpreso que Butch diria essas palavras. Diante de uma força irresistível como um desastre natural, o que mais a outra parte poderia dizer? Se Cyrus pretendesse ferir os alunos da escola hoje, então, como diretor, ele naturalmente se sacrificaria para impedir que Cyrus tivesse sucesso. Mas meramente por uma árvore antiga, Butch não achava sábio entrar em conflito com Cyrus. Ele próprio era considerado um bruxo de elite, caso contrário não estaria no cargo de diretor, mas diante de Cyrus. Ele sempre sentia como se estivesse diante de um oceano revolto. Talvez apenas Dumbledore pudesse se igualar a ele? Butch não pôde deixar de pensar. Agora ele só esperava que Cyrus partisse após levar a varinha. Mas suas esperanças foram frustradas. Cyrus brincou com a varinha em sua mão e, como se lembrasse de algo, falou. A fundadora de Ilvermorny, Isolde Sayre, também era descendente de Slytherin. Se esse for o caso, parece perfeitamente aceitável que eu, que também possuo a linhagem de Slytherin, assuma o cargo de diretor de Ilvermorny. Não concorda? Essas palavras explodiram nos ouvidos de todos os presentes como um trovão rasgando o céu. Ninguém esperava que o objetivo de Cyrus fosse a própria Ilvermorny. Neste momento, quanto mais os professores, até os alunos no castelo sentiram uma humilhação extrema, desejando poder pegar suas varinhas e correr para desafiar Cyrus. Isso é absolutamente impossível. A bruxa negra olhou com olhos de boi, rangendo os dentes e rugindo. Fontana também sacou sua varinha, aparentemente pronto para lutar contra Cyrus até a morte a qualquer momento. Apenas Butch permaneceu relativamente calmo. Ele olhou para o rosto excessivamente jovem de Cyrus, balançando a cabeça enquanto dizia com voz profunda, para se tornar o diretor de Ilvermorny, não se trata apenas de ser nomeado. Mais importante ainda, apenas o próprio castelo deve reconhecê-lo. É mesmo? Cyrus ergueu levemente uma sobrancelha e então, sob o olhar incrédulo de todos, ele ergueu a varinha em sua mão bem alto. No momento seguinte, um rugido claro de fera ecoou subitamente no salão circular do castelo, e uma escultura de Pucudi mais majestosa que um leão, foi a primeira a saltar para fora do castelo. Depois veio o pássaro-trovão batendo as asas e acompanhado por flechas.
Finalmente a serpente chifruda ergueu-se imponente, com a joia em sua testa brilhando mais que as estrelas no céu. Ela deslizou diante de Cyrus, curvando sua cabeça nobre para ele. Neste momento, toda a glória curvou-se em submissão a Cyrus. Capítulo 187. Anuncie minha chegada ao mundo. Toda a glória se curvou diante de Cyrus. O antigo diretor de Ilvermorny ficou atordoado, e os outros professores e jovens bruxos também olharam fixamente para a cena, como se estivessem em um sonho inquebrável. As 4 estátuas dentro do castelo só se moviam quando os jovens bruxos eram selecionados para suas casas no momento da admissão, mas mesmo assim, era apenas um uivo claro e frio, ou a gema em suas testas emitindo luz. Mas agora, elas deixaram o castelo e curvaram suas cabeças orgulhosas para aquele bruxo de cabelos dourados. Até a própria escola estava se curvando a Cyrus. Isso era algo que nunca havia acontecido nos 300 anos de história de Ilvermorny. Ele possui a linhagem da fundadora, segura uma varinha de madeira de cobra e os guardiões das 4 casas se submetem aos seus pés. Ele pode até se transformar em um pássaro-trovão. No silêncio infinito, um estudante falou inexpressivamente, quase dando voz aos pensamentos de todos os presentes. Não consigo pensar em nenhuma razão para não deixá-lo assumir o cargo de diretor. Talvez o único contra-argumento fosse que Cyrus não tinha prestígio entre os alunos e o corpo docente. Ele era apenas um bruxo que apareceu de repente, mesmo que pudesse legitimamente herdar Ilvermorny. Era algo difícil de aceitar para os professores e alunos que viviam lá há muitos anos. Mas Butch cedeu. Ele era um descendente das 2 crianças que Zolt havia adotado, e agora o verdadeiro herdeiro deste castelo havia aparecido. A justiça em seu coração não lhe permitia nutrir pensamentos gananciosos. Além disso, ele também estava preocupado. Se Cyrus ficasse zangado, os alunos e professores da escola estariam em perigo? Ele conhecia melhor do que ninguém o terror de um bruxo poderoso. Do outro lado do mundo, o Lorde das Trevas Lord Voldemort quase fizera com que toda a Grã-Bretanha caísse. E isso com Dumbledore ainda por perto. Acredito que o senhor é plenamente capaz de servir como diretor. A escola o reconhece. E acredito que os professores e alunos também reconhecerão o poder extraordinário que o senhor possui, disse o velho Butch. Diretor, Fontana gritou ansiosamente. Ele não estava ansioso por ter perdido a posição de próximo diretor. Ele estava simplesmente preocupado com a escola, preocupado com as crianças. Pelas notícias vindas da Grã-Bretanha, Cyrus era um indivíduo perigoso. Butch levantou a mão, sinalizando para Fontana não continuar falando. Obrigado pela sua compreensão, Sr. Butch, disse Cyrus suavemente. No entanto, as palavras de Butch hesitaram, e seu corpo envelhecido subitamente ficou rígido, como um gato leopardo moribundo experimentando uma explosão final de energia com cada pelo em pé. No entanto, espero que o senhor possa concordar com algumas condições. Caso contrário, eu preferiria morrer a entregar a escola. Ele olhou fixamente para Cyrus, como se estivesse pronto para atacar e morder a garganta de Cyrus a qualquer momento. Cyrus estava completamente despreocupado. Por que ele deveria dar ouvidos às ameaças de uma formiga? Quero que o senhor garanta que quando se tornar diretor, a escola deve permanecer como sempre foi, e cada jovem bruxo deve receber sua educação como antes. Com certeza. Cyrus assentiu. Em segundo lugar, quero que o senhor garanta que não fará mal a nenhum aluno. Com certeza. Cyrus assentiu, primeiro afirmando Butch, depois dizendo, acho que o senhor me interpretou mal, Sr. Butch. Não estou aqui para destruir Ilvermorny, mas para liderá-la, e a todos os alunos de Ilvermorny, em direção ao brilho e à glória. Pessoas da Sonserina sempre se preocupam com a glória. Mas, na realidade, a glória é universal. Reputação e status são glória, conquista e aventura corajosa são glória, sabedoria e conhecimento são glória, e lealdade e integridade são igualmente glória. Se o senhor estiver preocupado, posso fazer um voto perpétuo com o senhor, disse Cyrus. Mas Butch balançou a cabeça. Eu confio no senhor. Ele sorriu, como se um grande fardo tivesse sido retirado, tornando-se muito mais leve. Apenas lembre-se, isso não é poder, mas responsabilidade. Então eu me retirarei. Butch foi decisivo. Ele até planejava partir de Ilvermorny imediatamente. Mas Cyrus o impediu. Por que pressa em se aposentar, Sr. Butch? Cyrus perguntou suavemente. Para ser honesto, minha experiência em educação é limitada a tutorias individuais. Por que não ficar e me ajudar? A posição de vice-diretor pode ser reservada para o senhor. Deve-se dizer que Cyrus de fato carecia de talento no campo do ensino. Nem Bella nem qualquer outra pessoa era adequada para ser professor. Comparados à magia adequada, eles tinham uma compreensão mais profunda das artes das trevas, e sua abordagem aos assuntos era frequentemente mais extrema. Manter os atuais professores em Ilvermorny também ajudaria a acalmar as emoções dos alunos. Mais importante ainda, os professores que serviam em Ilvermorny vinham na verdade de 3 países diferentes. Tinham conexões extensas e eram todos figuras proeminentes na comunidade mágica da América do Norte. Cyrus também pretendia recrutá-los como seus subordinados. Butch não esperava que pudesse realmente permanecer, mas isso lhe convinha ainda melhor. Ficar na escola o fazia sentir-se mais à vontade. Os outros chefes de casas ainda tinham algumas opiniões, mas ninguém as expressou. Todos entenderam que a essa altura, sua oposição não mudaria nada. O diretor Butch havia renunciado voluntariamente à sua posição, e a escola havia reconhecido a legitimidade de Cyrus. Mesmo que todos os membros do conselho escolar se opusessem, já era um fato consumado. A menos que os membros do conselho tivessem a coragem de reconstruir uma nova escola. Felizmente, Cyrus parecia não ter intenção de fazer reformas drásticas em Ilvermorny. De fato, nos primeiros dias após Cyrus assumir o cargo de diretor, Ilvermorny permaneceu completamente inalterada, exceto por uma coisa. A Gilbert lembrou-se disso, sentindo-se ainda muito confuso. Foi na manhã do 3º dia após Cyrus se tornar diretor. Ele reuniu todos os alunos, milhares deles parados no salão principal circular do castelo, sob o olhar das 4 estátuas guardiãs. Cyrus estava bem no centro do salão principal, segurando a varinha de madeira de cobra, abaixo do nó-górdio octogonal, como se estivesse no centro do mundo. Nestes últimos dias, além de se familiarizar com os deveres de diretor, Cyrus frequentemente vagava por Ilvermorny, atraindo olhares curiosos e maravilhados dos alunos. Além dos banheiros femininos e dormitórios, os jovens bruxos da escola poderiam potencialmente avistar a sombra dourada de Cyrus em qualquer lugar. Não muitos ousavam se aproximar dele,
e alguns até pretendiam causar problemas, mas quando esses indivíduos ficavam diante de Cyrus, imediatamente perdiam a coragem de sacar suas varinhas, e durante todo o tempo, Cyrus não mostrou intenção de puni-los. Até hoje, todos os alunos prenderam a respiração, olhando para baixo da varanda alta e gravada. Eles estavam lá no alto, mas pareciam mais observadores minúsculos e reverentes, como mortais diante do sagrado sob montanhas imponentes. Ninguém ousava respirar alto, temendo que até um pequeno som pudesse enfurecer um deus. Cyrus de fato parecia um deus. Bom dia, senhoras e senhores. Ele ergueu o queixo, seus olhos dourados e ardentes refletindo os rostos de cada bruxo ali reunido. Acredito que a maioria de vocês já me conhece, Cyrus, seu novo diretor. Ele fez uma introdução simples, sem palavras supérfluas. Milhares de pessoas baixaram a cabeça, ouvindo seus pronunciamentos. Não me importo muito com conversas fúteis. Hoje, estou tomando apenas um pouco do seu tempo para anunciar uma coisa. Seu olhar percorreu os alunos, e ele recebeu a atenção deles em troca. Eles estavam todos preocupados que Cyrus pudesse propor algo inaceitável para eles, como adicionar centenas de regras escolares. Eles tinham ouvido que algumas pessoas, após assumirem o cargo, gostavam de fazer isso para afirmar sua autoridade. Mas, claramente, eles se preocuparam por nada. Cyrus não os manteve em suspense. Ele anunciou em voz alta: em aproximadamente alguns meses, selecionarei um grupo de campeões para me acompanhar à Grã-Bretanha a Hogwarts, para participar de uma competição de seleção de campeões. Esta notícia imediatamente deixou todos atônitos. A multidão anteriormente silenciosa finalmente explodiu em murmúrios, jovens bruxos trocando olhares confusos e sussurrando, claramente sem entender por que Cyrus havia tomado tal decisão. Com licença, o senhor está se referindo ao torneio tribruxo? Fontana também estava na multidão. Ele evidentemente ouvirá alguns rumores, sabendo que Dumbledore estaria reiniciando o torneio tribruxo. Mas ao longo da história, esta competição teve pouco a ver com Ilvermorny. De fato, a história do torneio tribruxo era ainda mais antiga que a de Ilvermorny. Quando Ilvermorny começou a se desenvolver, o torneio tribruxo já havia sido descontinuado há muito tempo. Sim, Cyrus assentiu para ele com certeza. Na verdade, além de uma leve surpresa, Fontana não teve outras emoções em relação a esta notícia. De fato, era uma boa oportunidade para intercâmbio acadêmico. Deixar os alunos de Ilvermorny conhecerem alunos de elite de outras escolas internacionais era uma experiência valiosa. Embora a classificação de Hogwarts entre as dezenas de escolas internacionais não tivesse sido alta nos últimos anos, ainda era uma escola antiga e renomada. Além disso, Durmstrang havia produzido Grindelwald, e Belch Batons tinha bruxos poderosos como Nicolau Flamel que haviam deixado sua marca na história. Os jovens bruxos estavam todos muito animados com isso. Poucos poderiam resistir ao fascínio da fama precoce. Se o torneio tribruxo fosse expandido, uma vez que vencessem, a honra e o prestígio viriam em abundância. É claro que havia razões mais profundas. Isso era algo que Fontana só aprenderia mais tarde. Esta é também a vontade do Macusa. Acredito que vocês ouviram sobre a morte do bruxo das trevas Grindelwald no colapso de Nurmengard, explicou Cyrus a eles na sala de reuniões circular dos professores. É claro que, na realidade, isso era apenas sua desculpa. O Macusa originalmente não pretendia interferir neste assunto. Cyrus havia facilitado isso especificamente para expandir ainda mais a atenção internacional sobre o torneio tribruxo. Ele queria derrotar Dumbledore na frente do mundo e anunciar sua chegada. É claro, eles também encontraram o corpo dele. Vocês acreditam que aquele corpo pertencia a Grindelwald? Cyrus olhou para eles com uma leve curva nos lábios. Ele estava, na verdade, um pouco confuso. Neste mundo com magia, como eles podiam ser tão ingênuos? Se Bella não os tivesse lembrado de dentro do Macusa, nenhum oficial importante no Macusa teria pensado nesse ponto. O senhor quer dizer? Poção polissuco, disse Cyrus. Com isso todos subitamente entenderam. Não faz muito tempo, Durmstrang nomeou uma nova diretora chamada Vinda Rosier, disse Cyrus. Ele olhou para o velho Butch e de fato, o rosto do velho bruxo mostrou surpresa. Os outros também entenderam o significado de Cyrus. Se Grindelwald ainda estiver vivo, então ele pode muito bem acompanhar a delegação da escola Hogwarts. Talvez ele ainda se ressinta de ter sido derrotado por Dumbledore naquela época e planeje matar Dumbledore secretamente? Disse a bruxa de pele escura, com o rosto cheio de preocupação. O nome dela era Serafina Picquery, uma descendente de Serafina Picquery, que uma vez frustrara o partido bruxo. Dumbledore e Grindelwald, dois dos bruxos mais poderosos deste mundo, se eles se encontrassem, seria extremamente perigoso. Disse ela, com o rosto cheio de preocupação. Mas Cyrus sorriu e a corrigiu. Não 2, mas 3. Na verdade, 4. Uma voz aguda veio da escuridão. Barty Crouch Jr., cercado por dezenas de pessoas, subitamente abriu seus olhos de cobra. Estou satisfeito por termos ocupado completamente o Ministério da Magia francesa em apenas 3 dias, disse Barty Crouch Jr. É claro que, neste momento, seria mais apropriado chamá-lo de Lord Voldemort. Desde que aquela batalha terminou, a alma de Lord Voldemort havia se desprendido mais uma vez de um corpo morto. Desta vez, ele não teve escolha a não ser possuir o corpo do leal Barty Crouch Jr. Depois, ele escolheu não permanecer na Grã-Bretanha, mas viajou para a França. Esta foi uma decisão que ele tomou quando estava usando o corpo do velho Bart. Ele queria fazer da França sua base. Para ser honesto, tudo correu bem. Ele e seus servos assumiram o controle do Ministério da Magia francesa em apenas 3 dias. Alguns oficiais foram controlados pela maldição Império, mas mais comensais da morte mudaram suas aparências e infiltraram-se no Ministério da Magia diretamente. Agora a incomum diretora de Belch Batons também havia sido afastada por meio de suas maquinações. Isso normalmente não teria sido tão fácil, mas por acaso, Lord Voldemort imediatamente viu através do segredo de Madame Maxime. Quem diria que ele por acaso conhecia um amigo que também era um gigante? Mas a vitória breve não o fez sentir-se realmente tão feliz. Enfrentando Lord Voldemort estava uma dificuldade após a outra. O mais crítico era que ele agora havia perdido completamente os meios de ressurreição. O ritual de ressurreição da Horcrux exigia sangue, carne e osso. Mas agora ele havia perdido permanentemente os ossos de seu pai. Naquela noite, Cyrus havia queimado os restos de Tom Riddle pai até virarem cinzas. No entanto, Lord Voldemort não havia perdido completamente a esperança. Ele pensou em outra maneira de ressuscitar, que envolvia algum risco, mas valia a pena tentar. Se tivesse sucesso, ele não apenas seria totalmente ressuscitado, mas também retornaria a este mundo em uma forma completa, ainda mais poderosa. Eu os aviso, até que eu retorne, tudo será organizado por Bart. Não me decepcione novamente.
Capítulo 188. A ressurreição não era o único objetivo de Lord Voldemort. Ele também tinha que considerar o que aconteceria após o seu renascimento. Cyrus sozinho já era um obstáculo enorme, e com Dumbledore, Lord Voldemort sabia que se o seu poder não pudesse ser ampliado, mesmo que fosse ressuscitado, ele ainda enfrentaria a morte. Ele não podia depositar suas esperanças na remota possibilidade de Dumbledore e Cyrus se voltarem um contra o outro. Deixando de lado o Ministério da Magia francês, lá na América do Norte, a mudança de diretor em Ilvermorny não causará muito alvoroço, mesmo após vários dias. Cyrus originalmente pensara que o Macusa certamente não ficaria de braços cruzados, mas o resultado superou suas expectativas. No entanto, isso não era tão surpreendente. No mundo mágico, as escolas de bruxaria e os governos mágicos não são unificados. Na verdade, a história de Ilvermorny é quase um pouco mais longa que a do Macusa. Sem mencionar que Ilvermorny apenas se localiza nos Estados Unidos, mas na verdade atende aos governos mágicos de 3 países. O Macusa não tem o direito de interferir nos assuntos de Ilvermorny. Alguns dos jovens bruxos da escola escreveram para casa sobre isso. Mas quando seus pais souberam que Cyrus havia obtido a varinha de madeira de cobra e fora reconhecido por 4 patronos, eles ficaram tomados apenas por admiração. Esse feito não era diferente de o rei Arthur puxar a espada dos reis. Era simplesmente o destino. Assim, tudo correu mais tranquilamente do que Cyrus imaginara. Durante esse tempo, além do descanso necessário, Cyrus quase dividiu seu tempo ao meio, com uma metade dedicada a entender a América do Norte e algumas magias únicas. Embora os bruxos tenham a habilidade de viajar longas distâncias entre continentes, chegar à América do Norte vindo da Europa através de uma chave de portal leva apenas um instante. No entanto, na realidade, a maioria dos bruxos prefere viver em reclusão, especialmente os bruxos antigos que não deixariam sua terra natal por muito tempo. E as diferenças regionais também faziam com que os bruxos estivessem acostumados a usar feitiços diferentes, até mesmo formando sistemas de magia distintos. Vejamos a transfiguração, por exemplo. A magia de transformar um bruxo em um animal existe em diferentes continentes, mas os princípios de conjuração não são inteiramente os mesmos. Os bruxos europeus inventaram o animago, mas os jovens bruxos da escola de magia africana de Ouagadougou usariam uma magia inteiramente nova para se transformarem em leões ou elefantes. Diferente do raro animago, quase todos os bruxos que se formam em Ouagadougou dominam essa magia de transformação animal. A América do Norte também tem sua própria e antiga transfiguração animal única, feitiços deixados pelos antigos povos indígenas, que chamavam os bruxos que podiam se transformar em animais de trocamantos. A transfiguração é apenas um exemplo. Na verdade, Ilvermorny coletou muitos feitiços norte-americanos únicos devido a algumas razões históricas. Alguns conhecimentos mágicos especiais de outros continentes também foram incluídos. Cyrus se transformou em um corvo, absorvendo avidamente esse vasto oceano de conhecimento. Ele desejou poder mudar sua casa diretamente para dentro dele. Aos olhos dos jovens bruxos, se você quisesse encontrar Cyrus, era simples, bastava ir à biblioteca. Felizmente, o cérebro de Cyrus era uma enorme penseira. Caso contrário, ele provavelmente nunca conseguiria terminar de ler todo o conhecimento em Ilvermorny. Graças a Cyrus, a biblioteca de Ilvermorny estava lotada de jovens bruxas experimentando suas primeiras paixões nestes dias. Cada uma segurava um livro, mas seu olhar vagava além das páginas, parecendo perambular sem rumo pela biblioteca, mas na realidade, estavam procurando por aquela figura dourada. Assim que encontravam a localização de Cyrus, fingiam passar casualmente por ele e então, respiravam fundo avidamente o ar ao seu redor. Se fossem mais ousadas, poderiam até se aproximar com lições de casa ou perguntas, fazendo parecer que estavam estudando algum problema secular do mundo mágico. Cyrus mostrava grande paciência com esses indivíduos. Na verdade, sua outra metade do tempo era gasta interagindo com os jovens bruxos da escola. E Ilvermorny recruta alunos de toda a América do Norte, e se gerenciada adequadamente, a influência de Cyrus se espalharia por toda a América do Norte conforme os jovens bruxos deixassem a escola. Essa parte do trabalho era muito simples para Cyrus. Ele era poderoso, majestoso, possuía força absoluta, e os jovens bruxos que admiravam os fortes naturalmente o seguiam. Ao mesmo tempo, Cyrus era acessível e afável, e pessoas leais e íntegras o seguiam. Ele era bonito e bem-humorado. E as jovens bruxas que ansiavam por amor estavam até dispostas a dedicar tudo o que tinham, do corpo à alma, a Cyrus. De fato, não apenas os jovens bruxos, mas até os professores rapidamente tiveram uma enorme mudança em sua percepção de Cyrus. Entre eles, Serafina Picquery, a bruxa negra que originalmente fora mais hostil a Cyrus, foi a primeira a mudar de atitude. Talvez ela tivesse sido cativada pela aparência de Cyrus, irradiando boa vontade, possivelmente até além da boa vontade. Mas infelizmente, Cyrus não tinha interesse nela. Egbert Fontana também fora cativado por Cyrus durante suas interações. As percepções de Cyrus sobre a magia excediam em muito o entendimento deles, tornando-o mais do que qualificado para ser um diretor. Se você quer derrotar seu oponente com mais eficiência, deve atingi-lo onde dói. Mas lembre-se, um feitiço não é necessariamente melhor quanto mais poderoso for. Cyrus estava sentado em uma cadeira na biblioteca com uma garota loira ao seu lado segurando um livro didático. O olhar da garota caía sobre o rosto de Cyrus, seus olhos parecendo balançar com a mecha dourada de cabelo em sua testa. Nesse estado, era difícil dizer se ela ouvirá o que Cyrus dissera. Ouviu o Sr. Fontana dizer que você planeja se tornar uma aurora após a formatura? Cyrus perguntou suavemente. A garota pareceu assustada com a pergunta repentina, quase pulando, e inconscientemente elevou a voz, sim, senhor. Felizmente, Cyrus havia lançado um abafiato com antecedência, afinal, era na biblioteca, então ele não podia perturbar os outros alunos, não é? Essa é uma boa ideia, mas ser aurora é uma profissão perigosa, disse Cyrus. A garota sentiu em concordância, olhando ao redor. Muitos olhos na biblioteca a encaravam como leopardos comedores de gente. Na verdade, ela sentia que já estava em perigo. A partir desta sexta-feira, eu realizarei um clube 1 ou 2 vezes por semana. Acho que você pode se inscrever. É para selecionar campeões?
Um dos objetivos de Cyrus ao realizar o clube era, de fato, selecionar elites que pudessem servir como campeões. Embora ele já tivesse planejado competir com Dumbledore no torneio Tribruxo, ele certamente poderia desfrutar de algumas sobremesas antes do prato principal começar. No entanto, mais importante, ele precisava cultivar um grupo de guerreiros poderosos o suficiente para segui-lo. Lord Voldemort apenas acreditava em seu próprio poder, então suas exigências para os comensais da morte não eram altas. Qualquer um que não fosse um bruxo nascido trouxa e estivesse disposto a torturar trouxas poderia se juntar aos comensais da morte. Mas mesmo ele só valorizaria aqueles que fossem talentosos o suficiente, como Snape, Bella, Bart e Régulo. Infelizmente, 3 dos 4 o traíram. Após dispensar a jovem bruxa, Cyrus pegou seu livro e voltou para o gabinete do diretor. Devido à sua curta história, o castelo de Ilvermorny não tinha tantos segredos quanto o castelo de Hogwarts, mas já que Cyrus estava aqui, ele certamente poderia deixar algo para trás. Primeiro, naturalmente, uma sala precisa. Ravenclaw, uma das 4 fundadoras de Hogwarts, criou uma sala precisa com sua magia poderosa. Agora Cyrus, que havia dominado a magia antiga, também podia fazer isso. Ele usou sua magia espantosa para criar um espaço enorme, tornando-o magnífico, com torres em espiral erguendo-se nos 4 cantos e um solo plano como a superfície da água sob os pés. Claro, para diferenciá-la da sala precisa, Cyrus seguiu a tradição da Sonserina e a chamou de Câmara Secreta de Cyrus. Por coincidência, essa sala também poderia ser usada como local de encontro para o clube. Nos meses seguintes, Cyrus viveu praticamente assim. Os dias se repetiam, mas, na realidade, cada dia era diferente. Agora, ele começou a estudar o poder mágico contido nas criaturas mágicas sob a perspectiva da magia antiga. A pele dos dragões tem forte resistência mágica por causa da magia antiga escondida dentro de sua pele. Se eu puder gravar essa magia no meu próprio corpo, talvez eu também possa melhorar minha resistência mágica. No entanto, isso já envolvia modificação mágica, e Cyrus não pretendia experimentar diretamente em seu próprio corpo. Ele não queria acordar uma manhã e encontrar sua pele coberta de pequenas escamas. Comparada aos dragões, talvez a magia de outras criaturas mágicas fosse mais valiosa para a pesquisa. De fato, Cyrus já havia estudado o Semi-Inviso há algum tempo e analisado minuciosamente a magia de invisibilidade do Semi-Inviso. Isso permitiu que o feitiço de desilusão de Cyrus alcançasse um nível superior. Apenas sob a perspectiva da invisibilidade, Cyrus acreditava que seu feitiço não era inferior às relíquias da morte. No entanto, ele supunha que a capa da invisibilidade de Harry poderia ter outros usos. A habilidade de precognição do Semi-Inviso é mais complexa que sua invisibilidade, e essa magia está contida em suas pupilas, tornando difícil estudá-la sem feri-los. Cyrus não tinha pressa, ele eventualmente encontraria um Semi-Inviso velho e falecido. Esses estudos mágicos podem não ter aumentado o poder mágico de Cyrus, mas poderiam tornar os feitiços que ele lançava mais poderosos. Além de estudar criaturas mágicas, Cyrus nunca se esqueceu de Nagini. Essa pequena cobra costumava ser muito quieta. Em Ilvermorny, Cyrus deu a ela ampla liberdade, e ela frequentemente vagava pela escola. No início, os alunos tinham medo dela, mas agora podiam ignorá-la. Ao lado de Cyrus, Nagini quase não mostrava vestígios de sua natureza bestial. O outro tópico de pesquisa de Cyrus era combinar a tecnologia moderna com a magia bruxa. Magia e ciência nunca foram antônimos. O campo magnético mágico em Hogwarts pode de fato bloquear alguns dispositivos eletrônicos, mas isso se deve aos feitiços de proteção do próprio castelo. Ciência não é construção mecânica estreita, nem é meramente produtos eletrônicos. Ciência são coisas concretas e suas regras objetivas, uma visão de mundo concreta e métodos específicos. Já que a magia existe, então a própria magia é ciência. O carro magicamente modificado de Arthur Weasley provou muito bem que a ciência e a magia podem coexistir perfeitamente. Cyrus agora completará sua ressurreição e ganhará poder, tornando este o momento perfeito para pesquisas extensas. Eu preciso de um laboratório. Cyrus voltou para a Câmara Secreta, que em sua visão havia se transformado completamente em um laboratório, com bancadas experimentais brancas cobertas com armas de fogo que ele coletara do mundo trouxa não faz muito tempo. A primeira tentativa de Cyrus foi criar uma nova era de ferramentas alquímicas, armas de fogo mágicas. Varinhas, afinal, eram apenas inconvenientes. Na verdade, a chave não é a arma em si, mas a bala de feitiço, pensou Cyrus. A estrutura das armas de fogo já era boa, nem feitiços poderiam ser mais rápidos que uma arma. Cyrus se lembrava de Pirraça invadindo Hogwarts com uma metralhadora e granadas séculos atrás, fazendo com que todos os professores e alunos tivessem medo de chegar perto dele. Armas de fogo daquela época já eram tão perigosas. Se as balas pudessem ser substituídas por feitiços, isso seria ainda mais interessante. Se as maldições imperdoáveis pudessem ser transformadas em balas de feitiço, isso seria ainda mais interessante. O que? Você quer ter um duelo de feitiços comigo? Tudo bem, experimente minha metralhadora Gatling de Avada Kedavra de fogo verde. Enquanto Cyrus estava absorto em sua pesquisa do outro lado do mundo, Grã-Bretanha, Ministério da Magia. Fudge estava sobrecarregado. Após os comensais da morte escaparem de Azkaban, os rumores do retorno do Lorde das Trevas haviam se tornado cada vez mais fortes, mostrando sutilmente uma tendência incontrolável. Durante esse tempo, os índices de aprovação de Fudge continuavam a cair, deixando-o muito ansioso. A essa altura, muitos oficiais haviam proposto o cancelamento da Copa do Mundo de Quadribol deste ano, mas Fudge discordava firmemente. A Copa do Mundo de Quadribol deve ser realizada conforme planejado originalmente. Fudge foi extraordinariamente firme, quase ignorando todas as objeções. Não era que ele gostasse tanto de quadribol, mas ele precisava usar essa partida de quadribol para deixar as pessoas saberem que a ressurreição de você sabe quem era apenas um rumor, e que não havia necessidade de se preocupar com aqueles fugitivos de Azkaban. Ele queria que as pessoas sentissem que tudo estava prosperando sob sua liderança. Perigo? Esse tipo de coisa simplesmente não existia. Vê, seu rosto gordo ficou vermelho carmesim, como se pretendesse dizer o nome de Lord Voldemort, para mostrar às pessoas o quão confiante e corajoso ele era. Mas ele só conseguiu proferir uma sílaba antes que sua voz falhasse, e ele só pôde falar com voz rouca. A ressurreição de você sabe quem é uma conspiração ridícula. Cavalheiros, alguém está claramente criando pânico deliberadamente. Mas neste momento alguém que Fudge relutava em ver entrou.
Muito corajoso, Cornélio. Dumbledore entrou a passos largos, seu corpo alto ereto, atraindo imediatamente a atenção de todos. Concordo com sua ideia de insistir em realizar o quadribol, porque este grande evento deveria ser cancelado. Surpreendentemente, Dumbledore e Fudge estavam do mesmo lado. Ele não enfatizou que Lord Voldemort havia retornado, porque era sem sentido agora. Lord Voldemort havia retornado, mas apenas por algumas curtas horas. A propósito, eu gostaria de perguntar sobre o torneio Tribruxo. A escola de magia de Ilvermorny poderia ser adicionada? Recebi alguns pedidos entusiasmados. Ele segurava duas cartas na mão. Uma tinha o emblema de uma águia careca, claramente do Macusa. O selo da outra carta estava carimbado com um brasão prata e preto, como um trevo de 4 folhas florescendo. Vinha de Ilvermorny. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 189. Você tem que sentir a dor antes de saber o que é a nitidez. Albus Dumbledore sentiu-se tão confortável ao retornar ao Ministério da Magia como se estivesse voltando para casa. Ou melhor, para alguém como ele, era possível assumir rapidamente o controle de qualquer situação, não importava onde fosse. A expressão de Cornélio Fudge não era agradável. Dumbledore era como um papa medieval. Enquanto ele existisse, Fudge, como ministro da magia, seria sempre um ministro apenas nominal, nunca verdadeiramente respeitado. Exatamente como agora, quando Fudge propôs a realização da Copa do Mundo de quadribol conforme planejado originalmente, muitas pessoas presentes pareceram duvidosas. Mas no momento em que Dumbledore falou, aquelas pessoas mudaram imediatamente de atitude, praticamente não dando importância a ele, o ministro da magia. Fudge realmente queria bater na mesa e dizer em voz alta para Dumbledore: "Eu sou o ministro da magia." Mas ele não ousou. Como ele poderia desafiar abertamente o maior bruxo? Vejam bem, já que Albus também diz isso, suponho que vocês não terão outras opiniões. A face de Fudge mostrou uma expressão rechonchuda e amável, como se seu relacionamento com Dumbledore fosse extremamente próximo e sem falhas. No entanto, ele olhou para Dumbledore novamente com uma expressão preocupada no rosto. "Albus, por favor, sente-se." Ele levantou-se proativamente e ofereceu seu assento a Dumbledore e então, com uma expressão entristecida, disse seriamente: "Quanto ao torneio Tribruxo, eu acho que é melhor não. Você sabe sobre Barto, não sabe? Depois que ele foi para a França, ele nunca mais voltou, pobre velho companheiro." O velho Barto Crouch fora naturalmente morto após a ressurreição de Lord Voldemort. Lord Voldemort e Barto não o deixariam escapar. Dumbledore já sabia disso através de Harry. Mas os oficiais do Ministério da Magia ainda pensavam que Crouch morrera em um assassinato cometido pelos comensais da morte que ele havia condenado anos atrás. Embora o velho Barto Crouch fosse considerado implacável em sua busca pelo poder por ter julgado o próprio filho, seu destino atual ainda era lamentável. Tanto tempo havia se passado e seu corpo ainda não fora encontrado, o que fazia muitas pessoas sentirem uma sensação de pesar. O Departamento de Cooperação Internacional em Magia ainda é chefiado temporariamente pela subsecretária Dolores. Enquanto Fudge dizia isso, uma mulher de meia-idade vestida inteiramente de rosa comprimiu os lábios docemente, fingindo tossir uma ou duas vezes, como se tivesse um pedaço de catarro repugnante preso na garganta. Ela imediatamente atraiu a atenção de todos. A cor vibrante parecia fora de lugar, até mesmo dissonante, em um mundo mágico onde o preto, o branco e o cinza eram os tons predominantes. Dumbledore olhou para ela, sua expressão muito calma. "Olá, senhora Umbridge." "Olá, senhor Dumbledore." Umbridge falou em um tom agudo e bastante desconfortável. Mesmo Scrimgeour e outros que haviam trabalhado com ela por algum tempo, não puderam deixar de franzir a testa e mostrar expressões de irritação. No entanto, Dumbledore era muito bem educado. Ele manteve um leve sorriso e olhou gentilmente para Umbridge. "Em relação ao torneio Tribruxo, sinto muito, mas agora devemos priorizar a segurança." A malícia brilhava nos olhos irritantes de Umbridge. "Portanto, é melhor cancelá-lo." Isso seria muito ruim. Dumbledore pareceu perturbado, mas, na realidade, ele já havia pensado em uma contramedida. Ele sabia o que Fudge queria e quanto a Umbridge, ela era apenas uma porta-voz de Fudge. "Vejam bem, o torneio Tribruxo foi uma iniciativa nossa e já chegamos a um acordo com Durmstrang e Belch Batons. Eles estão se preparando há meses. Se pararmos agora, quem sabe o que a Confederação Internacional de Bruxos pensará de nós? Receio que pensarão que o Ministério da Magia britânico é inativo, muda constantemente de ideia e que seus funcionários são incompetentes." Os rostos de Fudge e Umbridge endureceram imediatamente. Mas por outro lado, se o torneio Tribruxo for bem sucedido o suficiente, o prestígio do Ministério da Magia também aumentará. "Cornélio, todos sabemos que o desempenho dos membros da nossa equipe não tem sido muito satisfatório nos últimos anos. Acho que as pessoas estariam dispostas a ver uma vitória emocionante depois que sua equipe perdesse. Você está confiante na vitória? Mesmo com Ilvermorny participando do torneio Tribruxo?" Fudge não pôde deixar de perguntar. "Eu sempre tenho confiança nos alunos de Hogwarts", disse Dumbledore, assentindo. Fudge estava claramente tentado. Comparado à Copa do Mundo de quadribol, realizada a cada 4 anos, o torneio Tribruxo, que estivera suspenso por vários séculos, era claramente mais chamativo. Naquela época, o nome de Cornélio Fudge na história da magia britânica não deixaria apenas um mandato registrado, mas Siléria. Cornélio Oswald Fudge assumiu o cargo como ministro da magia da Grã-Bretanha em 1990. Durante seu mandato, ele promoveu vigorosamente o renascimento da antiga tradição do torneio Tribruxo e, junto com Albus Dumbledore, liderou Hogwarts à vitória. "Cough bem", Fudge assentiu. "Acho que você tem razão, Albus. Mas espero que Hogwarts vença. Essa é a nossa esperança compartilhada." Dumbledore assentiu. Ele se levantou, preparando-se para sair, mas parou logo antes de passar pela porta, como se de repente se lembrasse de algo. "Ah, certo, a carta dizia que antes da Copa do Mundo começar, o Macusa enviará alguém ao Ministério da Magia para negociações e discussões. O horário específico presumivelmente será anunciado separadamente." Depois de dizer isso, Dumbledore realmente partiu. Ao mesmo tempo, Cyrus também foi ao Macusa para se preparar para este torneio Tribruxo. Os bruxos americanos são muito diferentes dos britânicos. Na Grã-Bretanha, os bruxos vivem em reclusão, principalmente em campos remotos, com apenas uma pequena parte vivendo em cidades
comunidades isoladas misturadas com trouxas. Mesmo assim, eles evitavam que trouxas se aproximassem de suas casas e evitavam contato com eles. Mas a maioria dos bruxos na comunidade mágica americana vive em cidades. Até mesmo a localização do Macusa é no edifício Volvort. Ninguém sabia se as pessoas de terno, carregando maletas na cintura e caminhando rapidamente com os olhos baixos para dentro do edifício Volvort eram funcionários do governo ou bruxos. Cyrus não estava usando vestes de bruxo hoje. Em vez disso, ele vestira um terno leve. Ele era alto e esguio, sua aparência bela atraía atenção, mas sua expressão levemente arrogante fazia as pessoas hesitarem em se aproximar dele. Era como se ele fosse um sol, uma bola de fogo. Tocá-lo apenas queimaria as pessoas. As pessoas iam e vinham continuamente na entrada do edifício Volvort, mas a maioria era de meia idade ou mais velha, na casa dos 40, 50 anos ou até mais. Jovens como Cyrus eram raros, mas ninguém parecia achar nada de errado com Cyrus entrando e saindo do lugar. Era como se ele tivesse nascido nobre e pertencesse por direito ao domínio do poder. A entrada principal do edifício era encantada. Apenas bruxos podiam entrar em outro espaço para chegar ao Macusa. Ele entoou um feitiço e a porta originalmente comum se transformou em um portal esculpido com corujas. É claro que esta magia nem sempre funcionava. Ocasionalmente, alguns trouxas, chamados de não-mage nos Estados Unidos, acabavam entrando acidentalmente no Macusa. Nesses casos, os bruxos lançavam um feitiço de memória neles e depois os enviavam para fora. Assim que Cyrus entrou, viu uma praça enorme e espaçosa. No centro da praça havia uma torre cinza em estilo vazado. A torre não era muito alta, mas sempre que o sol nascia, a luz solar brilhava através do vidro do edifício Volvort, passando pelos espaços vazados da torre, como se fosse um caminho sagrado para o céu. A luz dourada do sol espalhava-se pelos cabelos de Cyrus, fazendo parecer como se estivesse brilhando. A bruxa na recepção do Macusa ficou atonita. Levou algum tempo para ela se recuperar antes de falar com Cyrus. Senhor, os visitantes precisam registrar suas varinhas. Cyrus entregou sua varinha. A recepcionista pegou a varinha e a examinou, franzindo a testa imediatamente. Então ela pegou sua própria varinha e a apontou para as páginas de um livro à distância. O livro começou imediatamente a folhear rapidamente, indo do começo ao fim sem parar por um momento. As sobrancelhas da recepcionista se uniram. Ela tentou novamente, mas o resultado ainda não foi diferente. Neste ponto, seu tom tornou-se um pouco mais ríspido. Peço desculpas, esta varinha não parece estar registrada. Preciso ver sua permissão para porte de varinha. Se você não tiver uma permissão, terei que entrar em contato com o Auror. Na comunidade mágica americana, todos os bruxos devem primeiro obter uma permissão para carregar uma varinha. Devido a razões históricas, um grande número de bruxos europeus e imigrantes trouxas no século XVII, esta terra já foi muito caótica, com purificadores sequestrando bruxos ou não mais por toda parte, causando muita destruição. Por esta razão, o Macusa introduziu a regulamentação da permissão de varinha, o que de certa forma, reduziu a atuação desenfreada dos purificadores. Essa é uma das razões pelas quais vinha uma Macusa, senhora. Cyrus não tinha permissão, mas ele não se importava nem um pouco. Regras eram um jogo para os fortes. Agora, sua disposição em seguir as regulamentações já era um ato de misericórdia. Se alguém no Macusa pretendesse dificultar as coisas para ele, Cyrus também poderia ser assertivo. Afinal, todo Macusa combinado não era páreo para ele. Eu obtive esta varinha antiga em Ilvermorny não faz muito tempo e ainda não tive chance de registrá-la. Ilvermorny? Uma varinha antiga? A mulher que recebia Cyrus arregalou os olhos imediatamente. Ela se lembrou subitamente da notícia publicada no Fantasma de Nova York não faz muito tempo, que dizia que alguém herdara a antiga varinha de Slytherin e se tornará o herdeiro de Ilvermorny. Esta notícia também fora confirmada por múltiplas fontes. A única pena foi que o repórter não capturou o rosto do herdeiro. Agora parecia que a varinha verde escura em sua mão realmente parecia um tanto incomum. Era ligeiramente curvada como uma cobra, com a cabeça da cobra formando o cabo da varinha e sua cauda ponta. A cabeça da cobra era requintada e realista, e seus olhos pareciam estar incrustados com joias. Parecia que poderia ganhar vida a qualquer momento e mordê-la. Ela já estava um tanto incapaz de desviar os olhos de Cyrus, e agora desejava poder simplesmente ficar ao lado dele. Então você é Cyrus, o novo diretor de Ilvermorny? Metade do seu olhar estava cheio de dúvida. Isso era compreensível, afinal, Cyrus parecia jovem demais. Ele parecia estar apenas na adolescência, sua pele jovem e macia, sua aparência bela o suficiente para Cyrus se tornar um astro no mundo não mágico. A recepcionista preferiria acreditar que Cyrus era um acompanhante de alguma funcionária ou até de um funcionário do que acreditar que ele era realmente o diretor de uma escola de magia. Peço desculpas, senhor, preciso confirmar primeiro, disse a recepcionista um tanto nervosa. No entanto, no momento em que ela ia pegar o telefone, outra voz a interrompeu. Não precisa se incomodar, Catarina. Um homem de camisa branca e colete de terno aproximou-se à distância. Suas mãos estavam nos bolsos e ele parecia muito capaz. Seu físico robusto sob a camisa mostrou imediatamente que ele era um bruxo habilidoso em duelos. Cyrus estreitou os olhos, sentiu que as feições dessa pessoa pareciam um tanto familiares. Senhor Graves. A recepcionista, chamada Catarina, levantou-se surpresa ao ver o recém-chegado, curvando-se respeitosamente para ele. E Cyrus, ao ouvir aquele sobrenome, também teve um palpite sobre a identidade da pessoa diante dele. Há mais de meio século, Grindelwald se disfarçara e se infiltrara numa Macusa. O bruxo que ele personificou na época chamava-se Percival Graves. Claramente, este homem era um descendente de Percival Graves. Gareth Graves. O homem caminhou até Cyrus e estendeu a mão. Sua atitude era levemente arrogante, parecendo olhar para Cyrus com superioridade. Então você é quem herdou Ilvermorny? Cyrus. Cyrus não se importou com a atitude de Graves. Pelo contrário, ele estava na verdade um pouco expectante. A ascensão do Macusa foi tão rápida quanto a do próprio país. Embora sua história fosse curta, sua influência no mundo mágico estava crescendo. Em contraste, o velho Ministério da Magia britânico estava há muito tempo em declínio, como uma pessoa envelhecida, já emitindo um odor de decadência. Como Cyrus viera da Grã-Bretanha, certamente haveria pessoas no Macusa que não gostariam dele. Coisas que ascendem com força sempre carregam arrogância, sem mencionar um gigante como Macusa. Embora a identidade atual de Cyrus fosse reconhecida pelo corpo docente e pelos alunos da escola, nem todos no Congresso necessariamente reconheciam sua identidade.
verdade. Sempre haveria algumas pessoas mal educadas que viriam causar problemas para ele. Na verdade, se algumas pessoas ignorantes viessem causar problemas, seria uma coisa boa. Seria uma chance de bater em todos até a submissão de uma só vez. Eles precisavam sentir a dor primeiro e então saberiam o que era nitidez. Como Cyrus pretendia se desenvolver a partir da América do Norte, ele não queria vozes discordantes internamente. Ele não queria ser como Dumbledore, que apesar de se preparar para a guerra contra Lord Voldemort, descobriu que o Ministério da Magia não apenas não ajudava, mas era até um obstáculo. Nesse momento, Cyrus estreitou os olhos, esperando que Graves o desafiasse. Mas inesperadamente, Graves apenas olhou para a varinha de madeira de cobra ainda na mão de Catarina, então ergueu levemente o queixo, sinalizando para Catarina devolver a varinha. Deveríamos ter levado você ao Escritório Federal de Emissão de Permissões de Varinha primeiro, mas a situação é bastante urgente. Então é melhor irmos primeiro ao Departamento de Investigação de Crimes Graves. Catarina, corando, estava prestes a devolver a varinha quando outra voz áspera soou de repente. Espere. A voz era muito alta, ecoando continuamente pelo espaçoso salão do Macusa, atraindo a atenção assustada de todos os trabalhadores de escritório apressados. Cyrus olhou na direção da voz e viu um homem de meia idade com uma cicatriz medonha no rosto, uma expressão sombria e vestindo um sobretudo, caminhando em direção a eles com vários outros bruxos. Claramente, eles queriam problemas. Capítulo 190. Um grão de areia nem metade de mim. Espere. Um bruxo com uma cicatriz medonha no rosto aproximou-se de Cyrus com vários outros, sua expressão nada amigável. O alvo dele era claro. Ele obviamente vinha atrás de Cyrus. O rosto um tanto severo de Graves franziu-se, e ele se virou para encarar os recém-chegados, movendo o corpo levemente para proteger Cyrus atrás de si. O que você quer, Albrecht? A voz de Graves estava carregada de raiva. Ele parecia não esperar que a outra parte aparecesse ali e muito menos que causasse problemas para Cyrus. Naturalmente, quero ver se este suposto herdeiro é realmente digno de seu nome. O rosto de Albrecht estava sombrio, e atrás dele estavam todos os bruxos que estavam insatisfeitos com a nomeação de Cyrus como diretor de Ilvermorny. Na realidade, essas poucas pessoas eram apenas a ponta do iceberg. Em todo Macusa, havia muitos que tinham objeções a este assunto. No entanto, devido aos eventos de Nurmengard e à morte de Grindelwald somados à mediação de Bella, o foco do Macusa durante este período não estivera em Cyrus. E Albrecht aparentemente sabia que Cyrus viria ao Macusa, por isso já o esperava ali com antecedência. O que você quer dizer com isso? Graves estava descontente. Ele, é claro, entendia o que Albrecht queria dizer. Cyrus parecia jovem, e embora se dissesse que ele era o herdeiro de Slytherin, ele era, em última análise, um jovem desconhecido que surgira do nada e inexplicavelmente se tornará o diretor de Ilvermorny. Como alguém poderia aceitar isso? Mais importante ainda, Cyrus também era alguém que viera da Grã-Bretanha. Se qualquer bruxo de qualquer governo mágico da América do Norte assumisse o cargo de diretor, é provável que as pessoas no Macusa não estivessem tão agitadas. Afinal, Ilvermorny era originalmente uma escola da América do Norte. Os jovens bruxos dos 3 governos mágicos cresceram juntos, pode-se dizer que eram inseparáveis. Mas e quanto a Cyrus? Um bruxo britânico, mesmo sendo um herdeiro legítimo de sangue, ainda era um estranho. Para não falar de Albrecht, até o próprio Graves na verdade nutria dúvidas sobre Cyrus. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não eram iguais. Os bruxos aqui não se preocupavam tanto com a linhagem de sangue, porque se alguém fosse rastrear a origem, quase todos os bruxos da América do Norte vieram da Europa. Desta perspectiva, a identidade de Cyrus como descendente de Slytherin na verdade não era importante, e poderia até ser considerada uma desvantagem. A pessoa que tomou essa decisão foi o professor Butch, disse Graves com firmeza, dando um passo à frente, bloqueando Albrecht como uma parede. Seus olhares se chocaram, e faíscas pareciam voar de seus olhos. Você deveria saber que este não é o momento para isso. Graves rangeu os dentes. Para ele, a questão da troca do diretor de Ilvermorny era muito menos importante do que o caso de Grindelwald. Meio século atrás, Grindelwald, disfarçado como seu ancestral, infiltrou-se numa Macusa, e isso trouxe vergonha para sua família, daquele momento em diante. A desonra fora marcada sobre esse sobrenome. Agora, suspeitava-se que Grindelwald tivesse escapado de Nurmengard através de uma morte forjada, e ele estava aqui para limpar o nome de sua família. Para isso, Graves não hesitou em mencionar Butch, tentando usar o status do antigo diretor para suprimir Albrecht. Butch tinha muita influência na América do Norte. Afinal, ele era um antigo diretor e por tantos anos, vira os jovens bruxos da escola crescerem. Agora, quase 3/4 da equipe administrativa do Macusa eram seus alunos, e o quarto restante era composto por seus pares. Graves e Albrecht também foram alunos de Butch. Albrecht de fato mostrou uma oscilação momentânea de emoção, mas ele rapidamente a descartou, tão rápido que sua expressão mal mudou. Mesmo que o professor concorde, nós não concordaremos. Albrecht disse rigidamente, nem todos os 4 fundadores de Ilvermorny eram da Grã-Bretanha. Sem mencionar que até Isolde Sayre cortou laços com Slytherin e fugiu para a América do Norte. O que realmente tornou Ilvermorny grande nunca foi a linhagem de Slytherin, mas cada bruxo que emergiu de Ilvermorny ao longo de 300 anos. Foram eles que lutaram contra os purificadores e contra Grindelwald com suas vidas, não Slytherin. A voz de Albrecht ficava cada vez mais alta. A cada frase que proferia, ele dava um passo em direção a Graves, até estar quase pressionado contra Graves. Sua expressão era rígida, os músculos de seu rosto tensos, e a cicatriz medonha era como uma centopeia contorcendo-se. Graves parecia ter esquecido como falar, seus olhos castanhos fixos em Albrecht com espanto. Ele não esperava que Albrecht fosse tão inflexível. Naquele momento, a única coisa de que ele ainda se lembrava era de sacar sua varinha para evitar que Cyrus e Albrecht entrassem em confronto. Mas Albrecht foi um passo mais rápido que ele. Suas mãos ásperas e grandes agarraram a mão de Graves antes que este pudesse sacar a varinha. Os 2 homens ficaram em um impasse. O ar pareceu congelar por alguns segundos. Os olhos de Catarina se arregalaram, seus lábios brilhantes se entreabriram.
Suas mãos se fecharam involuntariamente e depois abriram novamente, como se ela quisesse fazer algo para evitar que Graves e Albreen realmente lutassem, mas faltava-lhe coragem para dar um passo à frente. Quanto a Cyrus, sua expressão era calma, uma leve curva em seus lábios, seus olhos carmesim dourados absorvendo tudo, como se ele fosse apenas um estranho. Um momento depois, Albreen soltou um suspiro pesado, então empurrou Graves com força e parou diante de Cyrus. Cyrus ergueu o queixo, sua expressão relaxada, até mesmo desdenhosa. Um sorriso brincava em seu rosto, como se estivesse esperando pelo próximo passo de Albreen. Albreen era muito alto. A altura de Cyrus já passava de 1,80 m, semelhante à de Dumbledore, mas Albreen era quase meia cabeça mais alto que Cyrus. Seu corpo sob o sobretudo era volumoso, forte como um gorila. Essa comparação deixou Catarina, que estava ao lado, um pouco nervosa, temendo que o bem proporcionado Cyrus pudesse levar um soco na cabeça de Albreen. É claro que se Albreen fosse realmente tolo o suficiente para usar os punhos contra Cyrus, certamente seria a mão de Albreen que se fraturaria primeiro. Mas Albreen não fez isso. Ele falou em um tom de meia ameaça. A varinha de madeira de cobra de fato pertence a Slytherin. Você pode levá-la. Mas Ilvermorny não tem relação com Slytherin. Espero que você renuncie imediatamente ao cargo de diretor, devolva-o ao Sr. Butch e então deixe os Estados Unidos. Caso contrário, eu o prenderei de acordo com a lei. Ele ofereceu tanto ameaças quanto incentivos, até concordando em deixar Cyrus levar a varinha de madeira de cobra. Quem não soubesse poderia pensar que ele era uma boa pessoa. Mas na realidade, a varinha de madeira de cobra não pertencia a ele, nem pertencia a Ilvermorny. Esta era uma varinha roubada por Isolde, e seu retorno às mãos de Cyrus era apenas justo e correto. No entanto, na boca de Albreen, tornou-se uma doação generosa dele. Era simplesmente risível. Cyrus de fato riu. Ele baixou a cabeça, como se tivesse ouvido uma piada divertida, seus ombros sacudindo. Essa atitude claramente enfureceu Albreen e os poucos bruxos que vieram com ele. Seus rostos estavam muito irritados, desejando poder enfiar imediatamente suas varinhas nos olhos de Cyrus. Albreen, por que se dar ao trabalho de falar tanto com esse sujeito? Ele é apenas um garoto. Exatamente, eu acho que não apenas ele deveria desistir do cargo de diretor, como também não deveria ser permitido levar a varinha. Embora a varinha de madeira de cobra originalmente pertencesse a Slytherin, ao longo de 300 anos, ela há muito tempo foi marcada com o selo de Ilvermorny. Então ela naturalmente pertence a Ilvermorny. E ele nem sequer tem uma permissão para porte de varinha. É perfeitamente razoável prendê-lo como um criminoso. Enquanto este bruxo falava, ele até sacou sua varinha e a apontou para Cyrus. No momento seguinte, uma luz carmesim perfurou os olhos de cada bruxo que estava por perto assistindo. O feitiço vermelho, como um meteoro, cruzou o salão do Macusa, atingindo as costas do bruxo que apontava sua varinha para Cyrus. Estupefaça. Uma voz clara e furiosa ecoou continuamente pelo salão do Macusa, atraindo a atenção de todos. Albreen também não esperava que seu companheiro fosse derrubado por trás por alguém. Ele virou-se apressadamente para olhar, apenas para ver uma bela bruxa de cabelos negros aproximando-se com sua varinha erguida em fúria. O queixo dela estava erguido, sua varinha mantida acima da cabeça, como uma cobra venenosa que avistou sua presa e ergueu a parte superior do corpo. Como você ousa? Os olhos de Bella pareciam estar injetados de sangue. Como aquelas coisas parecidas com insetos ousavam erguer suas varinhas para o mestre deles? Como ousavam tentar desafiar a dignidade do Lorde das Trevas? Ela parecia ter instantaneamente revertido a sua versão insana de Bella, agora querendo apenas cortar as cabeças desses indivíduos desrespeitosos uma a uma e então, como elfos domésticos, pendurá-los todos no portão principal do Macusa. Mas ela não fez isso nem reconheceu Cyrus. Como você ousa cometer violência no Macusa? Bella não perdeu a calma, porque sabia que não poderia arruinar o plano de Cyrus devido às suas emoções. Agora não era o momento de ela revelar sua identidade. Assim, após se aproximar, ela preventivamente culpou Albreen antes que ele pudesse questioná-la. Isso deixou Albreen, que originalmente pretendia responsabilizar Bella, sem palavras. O homem grande fez uma pausa e disse: estou meramente prendendo um criminoso sem permissão, conforme a lei. Com licença, acredito que uma das razões pelas quais o Sr. Cyrus veio ao Macusa foi para obter uma permissão. Bella o encarou perguntando de forma um tanto agressiva. Receio que a permissão seja apenas sua mentira, e sua real intenção seja deliberadamente dificultar as coisas. Não é? Isso não tem nada a ver com você. Albreen não mostrou sinais de recuar. O status dele era evidente. Mesmo dentro do Macusa, sua posição era muito alta. Albreen também era um dos 12 Aurores, praticamente um dos fundadores do Macusa, um verdadeiro herói fundador. Embora o status atual de Bella no Macusa fosse o de uma funcionária importante, ela não era, em última análise, tão estimada quanto Albreen. Saia do caminho. Bella parecia prestes a dizer mais, mas Cyrus estendeu a mão e colocou-a no ombro dela. Obrigado por sua ajuda, bela dama, mas deixe-me lidar com isso eu mesmo. Cyrus não expôs a identidade de Bella. Ele caminhou até Albreen, olhando para ele como se ele fosse uma formiga gigante. Até a pergunta que ele fez foi tão desdenhosa, como se nunca tivesse levado Albreen a sério. Quem é você? Albreen. Você não entende quando ouve esse sobrenome? Como você ousa? Não foi o próprio Albreen quem respondeu a Cyrus, mas um bruxo atrás dele, porém, antes que pudesse terminar de falar. Sua boca pareceu ficar colada com supercola e não podia ser aberta. Cyrus nem sequer olhou para o bruxo, apenas falou com um toque de irritação. Eu não estava falando com o senhor está sendo muito rude. Ele apenas aplicou um feitiço menor, mas os olhos de Albreen se arregalaram. Como ele estava bem em frente a Cyrus, ele podia ver cada movimento de Cyrus claramente. No entanto, este jovem bruxo não proferiu um feitiço, nem acenou sua varinha de madeira de cobra, nem sequer fez um único gesto, e ainda assim lançou um feitiço desagradável sobre ele. Ele deu um passo para trás cautelosamente, apontando sua varinha para o bruxo cuja boca estava grudada. Finite incantatem. Uma luz dourada disparou e em um instante, a boca do bruxo pareceu ser violentamente aberta por alguém puxando de duas direções diferentes. A pele frágil de seu lábio rasgou, e sua boca se encheu de manchas de sangue chocantes. O bruxo estava com tanta dor que quase perdeu os olhos, cobrindo a boca com as duas mãos, deixando o sangue jorrar pelas pontas dos dedos. Albreen era um auror, afinal, e não se assustou com tal cena, mas não esperava
esperava que seu contrafeitiço não tivesse efeito, na verdade? Após a boca do bruxo ser aberta à força, ela imediatamente se fechou novamente devido ao poder da magia. A carne ensanguentada tocou-se, como se seus lábios superior e inferior fossem inerentemente um só. Além da frustração de ser incapaz de quebrar o feitiço de Cyrus, Aubrey estava na verdade surpreso. Ele nunca pensou que Cyrus realmente faria um movimento. Você ousa atacar um auror? Catarina, atrás de Cyrus, também estendeu a mão ansiosamente e puxou sua manga. Você está louco, não o irrite. Aubrey é um dos aurores mais poderosos. Nenhum bruxo das trevas jamais escapou dele. Ela estava cheia de preocupação, querendo persuadir Cyrus a se humilhar e admitir seu erro. Mas como poderia Cyrus baixar a cabeça? O senhor está me causando problemas, senhor. Cyrus disse com algum descontentamento. O que ele mais odiava eram pessoas que queriam fazer coisas ruins, mas depois se viravam e culpavam os outros. O senhor não acha que é muito irracional, senhor Aubrey, hein? O antigo diretor de Ilvermorny concordou com minha sucessão. Os alunos e professores na escola estão dispostos a me aceitar e acreditam que posso trazer-lhes glória. E até a própria escola reconhece minha magia. Mas o senhor... Cyrus estreitou os olhos, como se olhasse para um inseto que rastejou de alguma fresta. Quem é você? Que direito o senhor tem de me questionar? Aubrey imediatamente ficou vermelho carmesim, sentindo-se humilhado. O sobrenome do qual o senhor tanto se orgulha não é digno de menção aos meus olhos. As palavras de Cyrus foram leves, mas puderam ser ouvidas por todos numa cusa. Mais e mais pessoas estavam se reunindo, parecia que todos os bruxos de todo o prédio haviam se juntado. Aquelas palavras claras eram como lâminas perfurando a frágil autoestima de Aubrey. Então, o tom de Cyrus mudou, e ele de repente riu. Vou dar uma chance a todos vocês. Ele entregou sua varinha de madeira de cobra para Bella, abriu as mãos e ficou sem defesa na frente de Aubrey, dizendo generosamente. Vocês todos podem vir de uma vez. Quanto a mim, como não tenho uma permissão para porte de varinha de madeira de cobra, posso ir de mãos vazias. Arrogante. Aubrey já estava cego de raiva. Em sua opinião, Cyrus era simplesmente um louco. Ele não apenas atacou um auror do Ministério da Magia, mas também o humilhou. Agora este sujeito até largou sua varinha de madeira de cobra. Qual era a diferença entre isso e oferecer-se para o abate? Aubrey não deixaria essa oportunidade passar. Ele faria Cyrus, essa pessoa que o humilhou, pagar com a vida. Mas o íntimo de Aubrey era muito mais cauteloso do que sua aparência externa. Ele não esquecera como Cyrus, sem que ninguém percebesse, lançar um feitiço bem diante de seus olhos. Sozinho, Aubrey não estava confiante de que poderia vencer. Então ele ergueu sua varinha bem alto, apontando para o domo do teto, atraindo a atenção de todos. Senhoras e senhores, os olhos de Aubrey estavam injetados de sangue. Este homem desconsidera uma Macusa e atacou um auror numa Macusa. Vamos derrubá-lo juntos. Enquanto falava, sua varinha erguida caiu, e a ponta da varinha emitiu um brilho avermelhado. Atrás dele, os aurores que o acompanhavam também ergueram suas varinhas. Ao mesmo tempo, muitas pessoas saíram da multidão movimentada. Algumas delas estavam tentando bajular a família Aubrey, e outras já estavam insatisfeitas com o fato de Cyrus se tornar o diretor de Ilvermorny. Agora, com Aubrey liderando o caminho, essa insatisfação transformou-se em ação tangível, tornando-se varinhas brilhantes e enriche. Catarina e Graves estavam ambos um pouco nervosos. A primeira até quis puxar Cyrus para longe dali, mas Bella tinha confiança absoluta em Cyrus. Ela soltou uma risada desdenhosa, então agarrou Catarina e Graves, puxando os dois para longe de Cyrus. O que você está fazendo? Ele vai ser morto. Catarina assistiu com horror enquanto os feitiços se condensavam nas pontas das varinhas. Aquelas luzes eram como constelações. Mas Cyrus apenas ficou parado, sem fazer nada. Se alguém fosse atingido por dezenas de feitiços simultaneamente, mesmo que fossem apenas estupefaça, a onda de choque resultante seria suficiente para colocar uma pessoa em perigo. Calhe a boca, apenas observe. Bella rugiu. No momento seguinte, sua voz foi abafada pelos feitiços. Estupefaça. Dezenas de vozes sobrepostas como uma onda colossal. Bum! A figura de Cyrus desapareceu na luz vermelha. Catarina e Graves ficaram quase cegos pela luz dos feitiços, a luz perfurando suas pupilas, roubando instantaneamente a visão de todos. O salão do Macusa subitamente caiu em um silêncio mortal. Ele morreu? Após um tempo desconhecido, Catarina finalmente abriu os olhos. Diante dela, uma figura alta permanecia de pé. Cyrus estendeu a mão e limpou a poeira de sua manga, rindo desdenhosamente. Isso é tudo? Meros grãos de areia, nem metade de mim. Capítulo 191, a rendição do Congresso Mágico. Meros grãos de areia, nem sequer metade de mim. Cyrus permaneceu em meio à explosão, estendendo a mão para espanar suavemente a poeira de seu corpo. Os feitiços lançados por dezenas de aurores de elite simultaneamente pareciam mais leves que o pó para ele. O que era ainda mais terrível era que todos os presentes podiam ver que Cyrus não estava fingindo. Os feitiços, potentes o suficiente para induzir ao sono eterno, não tiveram absolutamente nenhum efeito sobre Cyrus, como se fossem bois de lama entrando no mar, sem causar uma única ondulação. Ele não tinha sequer um fio de cabelo fora do lugar, e seu terno permanecia tão impecável e sem rugas quanto no momento em que ele apareceu pela primeira vez. Os olhos de Catarina se arregalaram, como se ela tivesse visto uma divindade. Ele é um dragão? Todos os bruxos presentes abriram a boca como se tivessem visto um monstro. A única coisa em que conseguiam pensar naquele momento era em um dragão. A pele dessa criatura mágica possui uma resistência mágica extrema, capaz de anular muitos feitiços. Dragão? Como pode uma besta tão inferior se comparar a ele? O rosto de Bella estava corado, seus olhos fixos em Cyrus cheios de loucura e adoração, como se ela estivesse reverenciando um deus. Testemunhar um milagre em primeira mão a levou ao ápice, até sua respiração tornou-se pesada. E exatamente como ela disse, nem mesmo um dragão conseguiria permanecer completamente imóvel após receber dezenas de feitiços. Sem mencionar que cada uma das pessoas que lançaram feitiços agora há pouco era um auror de alto nível. Ninguém notou a estranheza da expressão de Bella neste momento. O olhar de todos estava fixo em Cyrus. Este nível de poder estava além da imaginação deles. Cyrus estava sozinho diante de centenas de bruxos densamente agrupados,
lados, parecendo tão pequeno, como se pudesse ser engolido pela maré humana a qualquer momento. No entanto, ele também fazia as pessoas se sentirem incrivelmente altas, sua figura ereta como um pilar sustentando os céus e a terra. Os oficiais do Makusa encontraram o olhar de Cyrus, seus olhos pareciam estar no mesmo nível, mas em seus corações havia sempre uma sensação de estar olhando para montanhas. Especialmente aqueles que haviam atacado Cyrus agora há pouco, cada um parecia envolvido pelo medo. Sob o olhar dos olhos dourados ardentes de Cyrus, era como se uma montanha enorme pesasse sobre seus ombros. O suor escorria pela testa de Albreen e ele engoliu em seco involuntariamente. Suas pupilas se contraíram. O Cyrus refletido em seus olhos não era mais bonito, mas sim uma besta monstruosa. Agora, este monstro começou a se mover. Cyrus deu alguns passos à frente como se estivesse passeando, seus passos leves, mas aos olhos de Albreen, eles eram incrivelmente pesados. Aqueles passos eram como os de um gigante em patins de gelo, cada passo mais próximo deixando uma fenda temível em seu coração. No momento em que Cyrus o alcançou, o coração de Albreen já estava crivado de buracos. Eu realmente não sei se você é corajoso ou tolo por ousar me desafiar. Cyrus não tinha nenhum sorriso no rosto. Seu olhar varreu os bruxos no salão do Makusa. Todos os bruxos sobre os quais seu olhar caía baixavam instintivamente a cabeça como se estivessem sob um feitiço. Como se apenas ao fazer isso pudessem evitar aquele olhar penetrante. Cyrus viu o atual presidente Qualger, acompanhado por alguns assistentes, correndo de longe com expressões apressadas, aparentemente pretendendo interromper a confusão. No entanto, era claramente impossível fazer Cyrus parar agora. Ele riu friamente, erguendo a mão esquerda, a eletricidade em sua palma como uma dança caótica de cobras. No momento seguinte, a magia na mão de Cyrus explodiu com um rugido. Bum! Uma tremenda onda de choque espalhou-se violentamente para fora, tendo Cyrus como centro. O ar no Makusa pareceu se torcer instantaneamente, e a onda de choque translúcida solidificou-se como ondulações na água. Albreen, que estava mais próximo de Cyrus, sentiu imediatamente uma força tremenda colidir contra seu peito. Como se um trem de alta velocidade tivesse impactado pesadamente seu externo. A imensa tensão quase o achatou inteiramente. Todo o sangue em seu corpo surgiu para fora sob esta força, como se estivesse se transformando em incontáveis flechas, estilhaçando seus vasos sanguíneos e perfurando sua pele. Pum! Como um balão cheio de água, Albreen explodiu instantaneamente. O sangue espalhou-se como uma lua crescente para um lado, distinto como uma chuva pesada, respingando por todo o rosto do presidente Qualger que caminhava em sua direção, transformando-o em uma figura encharcada de sangue. O presidente Qualger nem teve tempo de ponderar o que era antes que o espaço diante de seus olhos se torcesse. Um impacto em forma de onda o alcançou instantaneamente. O presidente Qualger não teve tempo de reagir e foi jogado diretamente em desordem pelo impacto, voando para trás e quase perdendo a consciência. Não foi apenas ele, exceto por Bella, Catarina e Graves. Todos os membros do Makusa ali reunidos foram atingidos por esta força. Por um momento, todo o salão do congresso parecia um prato de bolinhos derramado, com figuras espalhadas por toda parte. A varinha de madeira de cobra na mão de Bella de repente pareceu ganhar vida, erguendo sua pequena cabeça verde escura e abrindo uma barreira invisível. Várias pessoas chegaram a quase se esmagar contra a cúpula do Makusa, caindo então desordenadamente como chuva, colidindo pesadamente contra o chão, quebrando alguns ossos, ou simplesmente penduradas nas decorações das paredes, como um gato segurado pela nuca. Peço desculpas, parece que acidentalmente exagerei. Algumas pessoas morreram, não morreram? Cyrus disse em tom de desculpa, mas seu tom era indiferente. Seu olhar varreu os bruxos que agora estavam todos prostrados diante dele, suas palavras cheias de deboche. É difícil controlar a força necessária para passar por cima de formigas sem esmagá-las. O presidente Qualger do Makusa estava como a lua. O lado voltado para Cyrus estava completamente coberto de sangue, enquanto suas costas estavam limpas. Ele jazia no chão, seu corpo retorcido, olhando para Cyrus com dificuldade e raiva. De todos os bruxos presentes, além de Albreen e dos poucos bruxos que inicialmente vieram trazer problemas para Cyrus, nenhuma outra morte pôde ser confirmada no momento. Pelo menos, ninguém estava tão miserável quanto Albreen e seus companheiros, que explodiram inteiramente, sangue espalhado, ossos e carne transformados em lama, deixando apenas uma pele humana com 1000 furos perfurada pelo sangue. Cyrus claramente tinha habilidade suficiente para controlar a força. Ele queria deliberadamente que Albreen e os outros morressem. Samuel G. Qualger sabia disso claramente, mas não podia dizer. Por um lado, era por causa do golpe pesado em seu peito, várias costelas quebradas, possivelmente até perfurando seu pulmão. Por outro lado, ele também sabia que as palavras de Cyrus eram, na verdade, uma saída. Concordar com isso estava bem, mas expor a verdade seria buscar a morte. Não seria? Não era apenas ele. De fato, a maioria das pessoas que podiam trabalhar no Makusa eram astutas. Todos entenderam o significado de Cyrus. A outra parte estava apenas demonstrando seu poder. Albreen teve apenas o azar de caminhar direto para a mira. No entanto, agora quase ninguém sentia simpatia por Albreen. Todos sentiam que ele mereceu completamente. Por que provocar Cyrus, este carrasco, quando as coisas estavam bem? Isso fez com que eles fossem implicados também. Então, eu servirei como diretor de Ilvermorny. Quem concorda, quem se opõe? Cyrus ergueu arrogantemente o queixo, seus olhos como sóis brilhantes, bem acima da cúpula. Ele abriu a mão e Bella, segurando a varinha de madeira de cobra, entendeu imediatamente. Ela caminhou rapidamente para trás de Cyrus, baixou a cabeça e apresentou a varinha com as duas mãos. Samuel G. Qualger observou enquanto Cyrus estendia a mão e agarrava a varinha de madeira de cobra. Ele vestiu o diadema de Ravenclaw como monarca, tomou o cetro que simbolizava o próprio poder e permaneceu na posição suprema. Além dos lamentos, o salão do congresso estava em silêncio. Ninguém falou, então Cyrus aceitou como se não houvesse objeções. Neste momento, quem poderia dizer não? Mesmo que Cyrus dissesse que pretendia assumir imediatamente a presidência do Makusa, o presidente Qualger não ousaria ter o menor pensamento de recusa. Caso contrário, todos no Makusa poderiam ser mortos instantaneamente. Ele olhou para Cyrus e pensou inexplicavelmente em Dumbledore. Talvez apenas o maior bruxo branco do mundo pudesse ser o oponente de Cyrus. Eles eram igualmente poderosos. A diferença era que Cyrus não era nenhum santo. O sangue ainda quente de Albreen continuava a narrar o terror de Cyrus.
Comparado a Dumbledore, Cyrus talvez se assemelhasse mais a Grindelwald. Bella observava as outras pessoas numa cusa balançando a cauda como cachorros, incapazes de proferir uma única palavra de desafio contra Cyrus. Ela então olhou para Cyrus e fez uma pergunta que era muito importante para ela. Eu também posso parar de fingir? Comparada a estar infiltrada numa cusa, ela preferia estar atrás de Cyrus e seguir os passos de seu mestre. De qualquer forma, sua infiltração inicial no Congresso era apenas para controlá-lo e agora, Cyrus querer ser o presidente Coalger era praticamente um fato consumado com apenas uma palavra. Então deixe Bulstrode assumir como presidente Coalger. Cyrus atendeu ao pedido de Bella e ao mesmo tempo nomeou seu servo leal Bulstrode como próximo presidente Coalger do Macusa. Quanto ao presidente Coalger, embora ele estivesse submisso a Cyrus neste momento, era apenas por força. Ninguém sabia se ele se viraria e buscaria a ajuda de Dumbledore. Era melhor que o poder do Macusa estivesse em suas próprias mãos. Em seguida, Cyrus colocou uma mão no bolso da calça, virou-se para olhar para Graves, que parecia ter perdido sua alma e se tornado um fantoche, e disse suavemente: Bem, Sr. Graves, vamos continuar nossa conversa original. Ele ignorou as pessoas feridas espalhadas por toda parte, alguém viria ajudar de qualquer maneira, e em vez disso focou sua atenção em Graves, que valia mais a pena ser conquistado. Este bruxo era mais valioso e mais fácil de explorar e subornar. Eu posso lhe dizer que Grindelwald está de fato vivo, e ele é muito propenso a alcançar seu objetivo através deste torneio tribruxo. Cyrus estava muito certo sobre isso. Eu conheço o passado da família Graves e entendo seus pensamentos, mas você não é oponente dele. Você pode pensar que sou arrogante, mas não há mais do que 3 pessoas neste mundo capazes de confrontar Grindelwald, e eu por acaso sou uma delas. Neste ponto, Cyrus deslizou a varinha de madeira de cobra para a parte interna de seu braço, gesticulando para que Graves viesse para o seu lado. Siga-me, eu posso ajudá-lo. Os olhos de Graves mostraram emoção. De fato, neste momento, ele havia até esquecido seu ódio por Grindelwald. Em vez disso, as palavras de Cyrus continuavam ecoando em sua mente. Arrogante? Graves não achava que Cyrus era arrogante. Pelo contrário, ele sentia que Cyrus estava provavelmente sendo modesto. Lançar magia sem varinha e matar instantaneamente tantos bruxos no salão. Nem mesmo Grindelwald conseguiria fazer isso. Ele não conseguia imaginar quão aterrorizante a magia de Cyrus seria uma vez que ele empunhasse aquela lendária varinha de madeira de cobra. A mente em branco de Graves não conseguia mais pensar. Ele subconscientemente deu um passo em direção a Cyrus, mas outra pessoa foi um pouco mais rápida que ele. Catarina já havia seguido Bella de volta para o lado de Cyrus quando ela retornou. Agosto. A tão esperada Copa do Mundo de quadribol começou. Harry recebeu uma carta em julho e deixou a Rua dos Alfeneiros cedo para o verão, ficando em a toca por vários dias. Agora, ele junto com todos da família Weasley e Hermione, havia chegado ao estádio que diziam acomodar 100.000 pessoas. Ele olhava ansiosamente para o rosto de cada pessoa que passava por ele, tentando avistar Cyrus. Ele não via Cyrus há vários meses, mas através de algumas pessoas bem informadas na escola, especificamente Ron. O Sr. Weasley às vezes escrevia para contar algumas informações. Harry e os outros souberam que Cyrus parecia já ter ido para a América do Norte. Arthur Weasley não deu detalhes específicos. Ele, é claro, já sabia que Cyrus traria alunos de Ilvermorny para participar deste torneio tribruxo. Na verdade, apenas no mês passado, Cyrus e Bella foram pessoalmente ao Ministério da Magia, quase matando Fudge de susto. Foi Dumbledore quem finalmente mediou e resolveu o assunto. Agora, Cyrus e a ex-comensal da morte Bellatrix provavelmente ainda não haviam deixado a Grã-Bretanha, mas estavam esperando por representantes de Durmstrang e Belch-Batons para discutirem os preparativos específicos juntos. No entanto, as informações sobre o torneio tribruxo ainda eram confidenciais, e Arthur não podia revelá-las. Comparadas à busca de Harry, Hermione e Ginny pareciam nunca ter esperado ver Cyrus na Copa do Mundo desde o início. Harry, eu te disse, Cyrus não virá assistir a partida de quadribol, disse Ginny pacientemente. Quadribol é apenas um passatempo para ele. Os assuntos dele são muito mais importantes. E se? Harry colocou a mão no bolso e segurou algo frio. Então, sob o olhar horrorizado de Hermione, ele puxou uma pistola. O que você está fazendo, Harry? Hermione gritou. Guarde isso. Por que você está tão agitada? Eu já usei todas as balas mágicas. Eu ainda quero pedir mais ao Cyrus. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!